1000 anos atrás, um abismo escuro trouxe feras monstruosas ao mundo humano, mas a chegada do aço divino deu à humanidade esperança de sobrevivência. A partir de então, os humanos receberam poderes do aço divino para lutar desesperadamente contra os monstros. Finalmente, após upgrades contínuos, a humanidade empurrou os monstros de volta para o abismo, protegendo nosso território. Desde então, a China colocou 9 aços divinos e a cada ano realizamos uma assembleia de mudança de emprego, selecionando força entre os estudantes do ensino médio para lutar contra o abismo. As bestas monstruosas ainda espreitam nas sombras. Se quisermos derrotá-los completamente, ainda precisamos da força da geração mais jovem. No 53º dia de mudança de emprego na filial de Lintian de Vinstel, muitos estudantes estão presentes para fazer o teste de aptidão. No pódio, o instrutor fala alto. Alunos, a assembleia de mudança de emprego está prestes a começar. Mais tarde, o aço divino atribuirá ocupações aleatórias com base em seus talentos individuais. Se você se tornar um profissional de classe de combate ou de suporte, deve se dedicar à nossa nação Hua. O futuro da nação Hua está em suas mãos. Um estudante exclamou 18 anos de muito estudo. Finalmente, é hora do despertar. Seu amigo disse animadamente: me dê uma classe de guerreiro, então posso entrar em uma guilda e ser pago por não fazer nada. Ele riu. Você acha que ser um guerreiro é fácil? Você deve saber que a taxa de sucesso para se tornar um profissional de classe de combate em nossa escola é de apenas 50%. Enquanto eles conversavam, alguém gritou: ei, olha, Lin Tian ainda está dormindo, mesmo que esteja quase na hora da mudança de classe. A outra pessoa zombou. Ele é o pior aluno da escola. Conseguir uma classe de suporte já é uma bênção. Acho que a pior de todas as classes do Domador de Feras é perfeita para ele. Esse cara é Lin Tian, o pior aluno da segunda turma do primeiro colégio, e aquele de quem estão zombando. Ele também está preocupado consigo mesmo e ansioso pela mudança de classe, mas eu me pergunto qual classe vou conseguir. O amigo careca deu um tapinha no ombro de Lin Tian e perguntou: Tian, qual é o seu objetivo para sua aula? Ele respondeu com confiança: meu objetivo é naturalmente um talento de nível 5 ou uma classe oculta. Todos riram ainda mais alto. Vocês ouviram isso? O pior aluno está sonhando com um talento de nível 5 e uma classe oculta. Não sonhe mais. Acho que será difícil para você conseguir uma aula de apoio. Se bem me lembro, o resultado da sua avaliação de potencial da última vez foi nota C. Certo. Lin Tian caiu em contemplação. Com base nessa avaliação, minha vida está realmente arruinada? No sistema, suas estatísticas também parecem ser bem baixas. Ele ainda pensou consigo mesmo, mas quem disse que uma galinha selvagem não pode se transformar em uma fênix? Se a viagem no tempo pode acontecer, certamente outro milagre é possível. Tanto faz. Eu só espero conseguir uma boa aula. Naquele momento, o instrutor gritou: Chun Lin Tian, aluno da segunda turma do primeiro colégio. Por favor, venha ao palco para mudança de aula. Wang Dong, por favor, venha ao palco para mudar sua aula. Assim que terminou de falar, um jovem alto e musculoso deu um passo à frente. Enquanto caminhava para o palco, ele pensou consigo mesmo que lhe emprestava apenas me observe mudar minha aula. O professor instruiu Wang Dong. A mudança de classe levará cerca de 5 segundos. Se você se sentir desconfortável durante o processo, é normal. Apenas tente suportar. Depois de dizer isso, ele colocou a mão na tabuleta de pedra. Um raio de luz irradiou lentamente para fora. Um momento depois, um anúncio soou sob a orientação da luz sagrada, classe alterada com sucesso guerreiro. Wang Dong comemorou animadamente: incrível. O sistema exibe seu nível atual, nível de talento C. O professor disse: o nível de talento seja em ti já excelente entre as pessoas comuns. Espero que em breve você se torne um guerreiro qualificado. Por favor, vá ao Incheon City Guild Center para se registrar o mais rápido possível. Haverá alguém lá para orientá-lo em seu conhecimento de carreira. Ele respondeu alegremente: obrigado. Vendo isso, 2 meninas exclamaram: um Gong é tão bonito. Me leve com você. Por favor, não se esqueça de mim quando você for para as masmorras mais tarde. Este Wonjon tem tanta sorte. Tornar-se um guerreiro é como ter um emprego garantido, que inveja. Vendo as 2 garotas olhando para ele com olhos apaixonados, Wondong levantou o braço e flexionou os músculos para elas. Mas enquanto caminhava, ele acidentalmente esbarrou em Lin Tian. Vendo isso, ele zombou: oh, eu não percebi que havia mais alguém aqui. Então é o imprestável da nossa classe. Lin Tian olhou para ele e pensou consigo mesmo: este Wondong sempre causa problemas para mim. Agora que ele se tornou um guerreiro, tenho certeza de que vou sofrer mais tarde. As pessoas ao redor começaram a intimidar Lin Tian. Você esbarrou em nosso irmão Dong sem se desculpar. Você é mudo? Sempre te achei irritante, sempre com um olhar sombrio. Tentando assustar alguém, Wondong fingiu ser generoso e disse: tudo bem, estou de bom humor hoje, não deixe que algum lixo arruine a diversão. Hoje é um dia para comemorar. A taverna na cidade é por minha conta. Lin Tian não disse nada e apenas se preocupou consigo mesmo. Alguém como ele, que intimida os fracos, também pode se tornar um guerreiro. Eu me pergunto o que eu vou me tornar. A multidão continuou a discutir. Eu me pergunto o que aquele imprestável vai se tornar. Aquele perdedor definitivamente. No palco, o professor continuou chamando o próximo.
Por favor, convidem o aluno Lin Qianao ao palco para trocar de classe. Lin Qianao respondeu sim. Ao se aproximar do aço, ele pensou preocupadamente: profissão aleatória, contanto que seja um guerreiro, mago ou até mesmo uma profissão uma. Por favor, pensando nisso, Lin Qianao lentamente colocou sua mão no aço. Um forte raio de luz irradiou-se novamente. Lin Qianao ficou surpreso com esta luz. Será que finalmente estou prestes a dar a volta por cima? O professor exclamou: será que está prestes a aparecer? Um momento depois, a luz desapareceu e o teste terminou. O professor suspirou olhando para Lin Qianao. Cada um tem seu próprio destino. Aluno, prepare-se para sua profissão. Lin Qianao ficou ainda mais surpreso depois de ver o resultado. Invocador, Wolverine, a multidão imediatamente caiu na garrada. Invocador não é uma profissão inútil logo após a troca. Dizem que invocador é uma profissão de combate. Mas criar criaturas invocadas é incrivelmente caro e os efeitos são medíocres, é realmente uma profissão inútil. Este Lin Qianao está condenado. Eu não esperava que ele mudasse para a profissão de invocador, que é ainda pior do que uma profissão de vida. Ele vai ter uma vida difícil. De repente, uma voz do sistema Soul detectou o despertar do hospedeiro, vinculando a identidade Lorde Abissal. Pode receber aleatoriamente uma habilidade de talento de nível CSS. A cada 10 níveis, ativará aleatoriamente um talento abissal de nível SSS. Lin Qianao não podia acreditar em seus olhos. Um sistema recebendo um talento de nível CSS imediatamente. Ele pensou: ativar um talento de nível SSS a cada 10 níveis. Isso não significa que terei 10 talentos de nível CSS no nível 100? O professor colocou um cartão na mão de Lin Qianao. A voz do sistema ainda ecoava em seus ouvidos, sorteando um talento de nível SSS. Parabéns, hospedeiro, você recebeu a habilidade de talento de nível SSS. Sacrifício demoníaco. Sacrifício demoníaco sacrifica o limite máximo de vida do hospedeiro, irrecuperável, ajudando imediatamente a criatura invocada a subir de nível e se tornar demonizada, recebendo o poder divino do inferno. Após a demonização, a criatura invocada ainda pode subir de nível através do combate e ganhar experiência normalmente. Lin Qianao pensou: deduzir permanentemente o limite de vida, esse preço parece bem alto. Mas como um invocador, eu não preciso lutar diretamente, contanto que minhas criaturas invocadas sejam fortes o suficiente. Mais tarde, só preciso escolher equipamentos que aumentem o limite de vida. O sistema continuou a lembrá-lo: lembre-te, cada 100 pontos de limite de vida ajudarão a criatura invocada a subir o nível. Lin Qianao calculou: atualmente tenho 1. Se eu tiver que manter pelo menos 10 pontos para mim. Em outras palavras, desde o início posso imediatamente aumentar o nível da minha criatura invocada para pelo menos o nível 9. Eu ainda não posso ser muito imprudente. Eu tenho que usá-lo com cuidado. Vendo Lin Qianao tão pensativo, o professor consolou: aluno, não fique muito triste. Mesmo que a profissão não seja útil, ainda existem muitos caminhos na vida. Ele se virou para responder: obrigado pela sua preocupação. Professor, acredito que definitivamente criarei um mundo próprio. O professor riu levemente. É bom ter esse tipo de pensamento. É apenas uma pena. Abaixo, as pessoas ainda o criticavam constantemente. Se a profissão é invocador, então vá para casa e repense seu caminho. Lin Qianao saiu do palco claramente infeliz. Tornar-se um invocador é realmente inútil. Mas então ele olhou para frente com determinação. Mas eu, Lin Qianao, me tornarei o principal invocador no topo deste mundo. Algumas horas depois, na casa de Lin Qianao, assim que ele entrou, uma linda garota veio até ele e perguntou: você voltou? Como foi sua mudança de emprego? Qual é a classe? Lin Qianao respondeu: invocador. A garota perguntou: a classe que é chamada de inútil é invocador? Lin Qianao puxou um lenço sobre a garota e respondeu: isso mesmo. A garota o confortou: tudo bem, não fique triste. No ano que vem é minha vez de mudar de classe. Eu vou. Olhando para a garota, Lin Qianao não pôde deixar de corar. Ele colocou o lenço na cabeça dela e disse: eu sou um invocador muito poderoso. Eu não preciso que você se preocupe. Você só precisa se proteger. A garota olhou para ele com raiva. Ouvi, você está me intimidando de novo. Lin Qianao disse a ela: ok, me deixe em paz por um tempo. Brinque sozinha. Vendo dizer isso, a garota ficou ainda mais zangada. Você. Assim que Lin Qianao saiu, seu telefone notificou de que todos aqueles que haviam mudado de classe com sucesso deveriam se reunir diretamente na sala de aula. Lin Qianao não pôde deixar de se perguntar: reúnam-se, o que está acontecendo? Tanto faz. Eu só vou lá ver. Na sala de aula, o professor disse que desta vez a situação de mudança de classe não está nada mal. 5 pessoas na classe mudaram para guerreiros, 8 pessoas mudaram para magos, 11 pessoas mudaram para classes de suporte, uma pessoa mudou para a classe de invocador. Seria melhor se ele não tivesse mencionado isso. Mas assim que o professor mencionou, Wondong e sua gangue o apontaram e riram de Lin Qianao, um cara inútil que mudou para uma classe inútil. Verdadeiramente inútil. O cara ao lado dele respondeu: o que mais ele poderia ser? Mudar para um invocador significa que a vida dele acabou. O professor continuou: o caso de Lin Qianao é bastante especial. Tem um livro introdutório de invocador aqui que deve te ajudar. Lin Qianao foi até o pódio para receber o livro e respondeu: obrigado, professor. O professor instruiu Qianao: se você tiver alguma dificuldade, volte e me procure. Entendeu?
Certo, volte para o seu lugar. Ele olhou para o livro em sua mão, sentindo-se desanimado. Este livro está coberto de poeira. Parece que os invocadores estão realmente no fundo da sociedade. Então o professor continuou: desta vez vocês voltaram porque a escola quer coletar dados específicos daqueles que mudaram de classe com sucesso. Todas as classes de mudança de classe estarão presentes? Não me envergonha. Depois de um tempo, todos os alunos que mudaram de classe com sucesso se reuniram no pátio para os testes. O instrutor anunciou: em seguida que o teste de carreira comece, um aluno confiante se ofereceu para ir primeiro, eu primeiro. Assim que terminou de falar, ele liberou uma explosão de poder na máquina de pontuação. O instrutor olhou e disse: nada mal. 70 e trontos é um talento muito bom. Continue com um bom trabalho. Em seguida, Wondon se aproximou e balançou sua espada, liberando poder em direção à máquina de pontuação. Depois de olhar para ele, o instrutor o elogiou: excelente. A pontuação é muito alta. Você provavelmente é o melhor desta classe. Continue com um bom trabalho. Em seguida, Lin Tianhou. Lin Tianhou segurou o cajado em sua mão e pensou enquanto se aproximava da máquina de pontuação. O livro que o professor acabou de me dar menciona habilidades básicas de invocação, mas ainda não tentei. Eu tenho que arriscar. Eu vou dar tudo de mim. Lin Tianyao calmamente abriu o livro e murmurou o encantamento escrito nele. Ventos gradualmente começaram a girar ao seu redor. Tanto o professor quanto os outros alunos ficaram surpresos. Será que? Eles olharam curiosamente para a fumaça ondulante. Será que Lin Tianyao realmente invocou alguma coisa? O que poderia ser? De dentro da fumaça, um slime agudo surgiu. Lin Tianyao congelou por alguns segundos olhando para a criatura que acabara de invocar. A multidão imediatamente caiu na gargalo. Toda essa comoção por apenas um slime. Como algo tão fofo poderia matar monstros? Matar monstros. Ele tem sorte se não for despedaçado por eles. O que o slime pode fazer no máximo? Talvez esfregue o chão. Lin olhou para o slime correndo e agarrando-se à sua perna e era incapaz de acreditar que esta era Kadimi, a criação que ele acabara de trazer ao mundo. Este temia criatura invocada. O sistema exibiu as informações do slime para Lin Tianyao poder ver. Depois de ver suas estatísticas, ele olhou para ele com desdém, uma criatura invocada completamente vazia. Apenas 9 pontos de ataque, é praticamente apenas fazendo cócegas em mim mesmo. O professor da turma rapidamente se manifestou para parar todos. Todos se acalmem. Vamos olhar para os resultados dos testes primeiro. Depois de um tempo de cálculo, o sistema mostrou apenas um solitário número 9. O professor e todos os outros ficaram sem palavras, 9 pontos. Em meio ao riso constante dos alunos, o professor gentilmente confortou Lin Tianyao. Tianyao, 9 pontos ainda são pontos. Não fique muito triste. Lin Tianyao perguntou seriamente a ele: professor, você pode me deixar tentar de novo? Vendo sua determinação, o professor hesitou e concordou bem. Certo. Ele olhou para o talento que acabara de receber exibido no sistema e pensou: é hora de testar minha habilidade de talento. O sistema perguntou a ele: sacrifício? Após o sacrifício, a criatura invocada será permanentemente demonizada e atualizada. Lindsay imediatamente escolheu sim. Vamos tentar 200 primeiro para ver o que acontece. É como ver Lin Tianyao apenas parado ali. Wondon falou com desdém. Que tipo de truque estranho ele está a fazer? Qual é o objetivo de fazer isso mais 100 vezes? Os pontos dele caíram imediatamente de 1 para 5 ien. O corpo do slime também mudou significativamente. Os espectadores ficaram atordoados. O quê? O que é aquilo? O pequeno slime verde lentamente a ficar vermelho e a crescer. Lin Tianyao ficou tão surpreso quanto eles. É aquilo. É um slime demonizado. Após subir de nível, os atributos do slime aumentaram significativamente. Lin Tianyao sorriu e mandou atacar. O slime obedeceu, focou seu ataque na máquina. Saltou e bateu na máquina com um golpe poderoso. A pontuação continuou a subir, sobrecarregando a máquina, mostrando um curto-circuito. A boca de todos caiu ao chão. O quê? Lin Tianyao ficou chocado ao ver 20 ien do ecrã novamente. Ninguém conseguia acreditar nos seus olhos e exclamou: o quê? Fim 20 pontos. Impossível? Como é que este perdedor pode ser tão aterrador? Estou a ver coisas. Até o Dom só conseguiu 89 em pontos, mas este perdedor ultrapassou o Sim. O rosto de Wondon estava negro, incapaz de acreditar no resultado. Impossível. Como é que a pontuação deste inútil pode ser mais alta? Ele lembrou-se de Fan Shangyuan, deus da guerra da China, que obteve uns pontos. Como é que Lin Tianyao conseguiu atingir 20 pontos? Lin Tianyao fez o teste 2 vezes. Será que ele adulterou equipamentos da segunda vez? Os amigos dele juntaram-se logo. Isso mesmo, ele deve ter feito batota. Isso mesmo. Professor, ele teve 9 pontos, mas em 20 depois de refazer. Como é que isso é possível? Algo de estranho se está a passar. Lin Tianyao olhou para eles ligeiramente irritado. Eu adulterei alguma coisa. Só usei a minha habilidade inata no meu slime. O professor coçou o queixo. O que eles estão a dizer faz sentido.
Lin Zai disse, professor, não fiz batota. De repente, o ecrã ficou em branco. A pontuação também desapareceu. O professor ponderou, olhando para o ecrã durante muito tempo. Depois virou-se para todos e disse, foi uma avaria. Lin Tianao não fez batota. O Wang Dong ficou aliviado e resmungou com isto. Realmente foi uma avaria da máquina. Como é que este inútil me pode ultrapassar? A pensar nisto, ele perguntou ao professor como é que a pontuação de Lin Tianao deve ser calculada. O professor respondeu, claro, são 9 pontos. A máquina não estava avariada durante o primeiro teste. Todos nós vimos claramente que eram 9 pontos. Os outros juntaram-se, isso mesmo? Eu também vi. Claramente 9 pontos. O professor disse a Lin Tianao será anulado devido à avaria. Vamos refazer o teste da próxima vez? Lin Tianao ficou surpreendido. Refazer o teste significa que o professor está me a dar outra oportunidade. Os outros protestaram imediatamente. O que quer dizer anular? Todos nós vimos claramente. Ele só conseguiu 9 pontos. Isso mesmo. Professor tem de ser justo, não pode encobrir. Ao ouvir isto, o professor tomou uma decisão. Está bem, eu vou decidir. Uma vez que a máquina está variada, o teste de hoje termina aqui. Isso inclui Lin Tianao e aqueles que não fizeram o teste. Vamos refazer o teste quando a máquina estiver arranjada. Obviamente, eles não estavam contentes com a decisão. Um deles gritou com ele. Antes que ele pudesse continuar, Wang Dong virou e o encarou como um aviso. Então ele foi até Lin Tianao e disse com desdém, mesmo que você refaça o teste, ainda será lixo. Um fazão tentando se tornar uma fênix. Sonhe com isso. Depois de dizer isso, se ele disse a seus amigos, vamos para o nível 1 do Abismo Negro. Não percam tempo com esse imprestável. Lin Tianao olhou para ele pensando, nível 1 do Abismo Negro? Se bem me lembro, não há uma masmorra para novatos. Momento perfeito. Eu deveria estar meu slim demonizado. O nível do Abismo Negro é uma boa escolha. Vamos! Naquele momento, a equipe de reparo chegou olhando desconfiada para a máquina quebrada. Um aluno fez isso com a máquina. Ele se perguntou tamanha força. Será que outro gênio apareceu na escola? Lin Tianao estava andando quando um velho apareceu de repente na beira da estrada. Assim que o viu chegando, o velho deu um passo à frente e disse, jovem, vejo que você tem um talento extraordinário. Você tem um futuro brilhante como summoner. Lin Tianao para ele desconfiado, pensando por que isso soa tão familiar. Ele perguntou ao velho, você está falando comigo? O velho não ficou rodeando como um esquema de marketing multinível, mas foi direto para a apresentação do produto. Eu tenho um cajado de alta qualidade para summoners. Eu vou vendê-lo para você por 300 moedas de ouro. Gostaria de pensar sobre isso? Ouvindo isso, Lin Tianao exclamou imediatamente em uma voz como uma mãe vietnamita no mercado, 300 moedas de ouro por esse graveto de madeira esfarrapado. Você está me roubando? O velho continuou a tentá-lo. É só porque sinto uma conexão com você que estou vendendo por 300. Se outra pessoa aparecesse, eu não venderia nem por 3.000. Assim que pegou o cajado, Lin Tianao sentiu de repente um poder estranho emanando dele. Parecia que realmente havia poder fluindo deste cajado. Então ele pensou consigo mesmo, o mundo é tão grande, mas não existe nenhuma associação de summoners. Este equipamento é realmente raro. Tudo bem, eu vou comprar. Sem hesitar, ele finalizou rapidamente o negócio. Certo, eu vou pegar este cajado. O velho te deu um preço de 3 moedas de ouro. Lin Tianao abriu sua carteira e se arrependeu um pouco. O quê? Eu só tenho 92 moedas de ouro. Ele hesitou e perguntou ao velho, você poderia abaixar um pouco? 90 moedas de ouro servem? Em um piscar de olhos, o velho pegou a bolsa de dinheiro de Lin Tianao e disse, aí, considerando que você e eu temos uma conexão, eu vou aceitar temporariamente suas 92 moedas de ouro como um depósito. Ele olhou fixamente. Para aí, que depósito? O velho acariciou sua barba e sorriu. Claro, essas 92 moedas de ouro só garantem que eu não venderei o cajado para mais ninguém. Se você quiser o cajado, então você tem que ir para o primeiro nível do Abismo Negro, nas profundezas do labirinto, e me trazer de volta um tesouro de lá. Então o cajado será seu. Lin Tianao sentiu como se estivesse entrando em um poço de fogo e perguntou furiosamente ao velho, é tarde demais para mudar de ideia agora. Ele se perguntou, estou aceitando uma missão de NPC. O velho não explicou muito, mas apenas entregou a ele uma nota promissória, dizendo, quando você... Sem dar tempo para ele reagir, o velho agarrou a mão de Lin Tianao e pressionou sua impressão digital no papel. Aqui, apenas coloque sua impressão digital nesta nota promissória. Lin Tianao gritou, velho, você está forçando as pessoas a comprar e vender. Depois de obter sua impressão digital, o velho saiu feliz. Certo. Você vai agora. Lembre-se de cumprir sua promessa para mim. Depois que Lin Tianao saiu abatido, o professor se aproximou do velho e perguntou, Ancião Fong, o que você está fazendo aqui? Ele disse ao Ancião Fong, a máquina de teste quebrou hoje e o teste foi interrompido. Por que você não volta primeiro? O Ancião Fong perguntou a ele, você conhece aquele aluno? O professor respondeu, eu conheço. Ele é um aluno na minha classe chamado Lin Tianao. Ele é realmente uma criança infeliz.
Ele mudou sua classe para Summoner, então a estrada à frente será difícil. O ancião Fon suspirou. De fato, a estrada à frente será muito difícil. Na entrada para o nível do Abismo Negro no Abismo do Vale Frígido, muitas pessoas estão reunidas aqui para fazer missões. Lin Tianyao olhou curiosamente para o portão imponente à sua frente. Esta é a entrada para o nível do Abismo Negro. Ele leu as informações no sistema. Nível 1 do Abismo Negro, também conhecido como Abismo do Vale Frígido, requer um grupo de 3 a 5 pessoas com um limite de nível de 1 a 10. Se você entrar em um nível mais alto, você será expulso pelo supervisor. O número mínimo de pessoas em uma equipe deve ser 3, então eu não posso fazer isso sozinho. Pensando nisso, ele selecionou a tabela de classificação no sistema para verificar a tabela de classificação de limpeza mais rápida do Abismo do Vale Frígido. Se você estiver no topo da tabela de classificação no momento da liquidação após um mês, você receberá uma recompensa generosa. Neste momento, o sistema exibe o líder Fan Shengen. O sistema oferece recompensas adicionais, uma couraça de qualidade ouro adequada para todas as classes e bastante eficaz. Lin Tianyao achava que essa placa peitoral dourada para novatos era o melhor equipamento no início do jogo. O sistema anunciou os 20 pontos de limite de vida. Ele pensou, parece que vale a pena lutar pelo primeiro lugar no ranking. De repente, uma voz zombeteira veio de trás de Lin Tianyao. Não é aquele cara que tirou 9 pontos do exame. O que você está fazendo aqui? Não me diga que você está planejando entrar no Abismo Negro de nível 1, porque você não olha para sua própria força. Você acha que consegue durar 10 segundos lá dentro? Lin Tianyao se virou para ver quem era e sua expressão escureceu. São eles de novo. Wandong provocou Lin Tianyao, um invocador vindo ao Abismo Negro por diversão. É melhor você voltar para a fazenda. Lin Tianyao franziu a testa e disse a ele, cuide da sua vida. O cara de camisa azul, Zhang Yunfei, o provocou para entrar no Abismo Negro. Você precisa de pelo menos um time de 3 pessoas. Tolo arrogante! Vamos ver se você consegue entrar primeiro. Assim que Zhang Yunfei terminou de falar, Wandong gritou, um guerreiro talento de grau C, 2 magos de talento de grau E. Alguém quer fazer time? Ouvindo dizer isso, todos ficaram animados. Você ouviu isso? Tem um guerreiro de talento de nível C ali? Guerreiro de nível A, estamos salvos. Com isso, eles correram em direção ao Wandong, clamando uma escolha. Me escolha. Eu sou um mago do tipo fogo. Eu posso atacar à distância, o que é vantajoso contra o abismo frio. Eu sou um sacerdote. Eu posso lançar buffs de luz para resistir ao frio. Me escolha, me escolha. Wandong arrogantemente escolheu aleatoriamente 2 pessoas para ir com ele, você e você. Os outros exclamaram, este irmão é realmente um guerreiro de talento de nível C. Isso é tão incrível. Zhu Daisun e Zhang Yunfei estavam ainda mais orgulhosos. Claro, a força do meu chefe não é comum. Vocês fiquem perto de mim. Desta vez, meu irmão Dong deve competir pelo primeiro lugar. Os escolhidos disseram apressadamente aos 3, competir pelo primeiro lugar é no ranking de tempo de conclusão mais rápido. Nós definitivamente não vamos te atrapalhar. Depois de formar a equipe, o grupo seguiu em direção ao portão do Abismo Negro. De repente, algo voou para fora do portão. Todos olharam atentamente e viram que eram ossos humanos fragmentados caindo. Vendo isso, todos ficaram aterrorizados. Zhang Yunfei os assustou, seguiu-os, ficou para trás, e este é o resultado. Wandong sinaliza animadamente, vamos lá. Lin Tianyao observa silenciosamente o grupo entrar no portão. Ele pensa consigo mesmo que Wandong e seu grupo não são bons. Esses 2 provavelmente não vão sair vivos. Embora a morte possa ser revertida, o preço a pagar não é pequeno. Portanto, completar o nível de uma vez é a melhor opção. Ele olha para suas informações no sistema. Atualmente, ele está no nível 1, mas tem um talento de nível S. Alguém em pé à distância exclama, ei, olha ali, um mestre de nível Sali. Vamos pedir para entrar em seu time. Seu companheiro de equipe grita, seu idiota. Tem algo de errado com seus olhos. Você não consegue ver que ele é um invocador. De que serve um talento de nível S? Essa pessoa pensa abatida-se. Eu pensei que poderia me agarrar a um peixe grande, mas quem diria que era apenas um inútil? Esquece, eu vou esperar um pouco mais. Lin Tianyao continuou a observar silenciosamente seus arredores. Seus olhos pousaram em uma pessoa. Essa garota se chama Li Xiu. O nível dela é 1. Sua profissão é uma poetisa errante e seu talento é de nível. Lin Tianyao pensou, talento de nível e uma poetisa errante. Olhando para ela, ela provavelmente está esperando há dias. Ele se aproximou de Li Xiu e falou com ela, olá. Com licença, você gostaria de fazer time comigo? Ela ficou surpresa quando viu suas informações, talento de nível S, um invocador, Mime. Lin Tianyao sorriu, quero competir por um ranking, mas ninguém vai fazer time comigo. Você está disposta a fazer time comigo? Li Xiu pensou, um invocador de talento de níveis quer competir por um ranking impossível, um cara tão bonito, seria um desperdício perdê-lo? Ela rapidamente concordou com Lin Tianyao. Eu concordo. Enquanto apertavam as mãos para formar a equipe, o sistema anunciou que a equipe estava formada. Lin Tianyao se apresentou primeiro. Agora somos companheiros de equipe.
Eu sou Lin Tianao, um invocador. Li Shui respondeu, olá. Eu sou Li Shui, uma poetisa errante. Lin Tianao disse a Li Shui, quando entrarmos eu cuidarei dos monstros. Apenas se concentre em ficar segura. Li Shui olhou para ele pensando, ele está preocupado comigo? Ok, eu vou me proteger e não serei um fado. Então Lin Tianao continuou procurando por outra pessoa. Alright, próximo preciso encontrar mais um. De repente uma voz chamou de longe, Deusa, espere por mim. Essa garota supermodelo se chama Sutinger. Ela também é nível 1. Ela é uma druida e seu talento é nível A. Sutinger é linda e muito talentosa, então todo mundo quer fazer equipe com ela. Deusa Tinger, faça equipe comigo. Eu sou um cavaleiro do escudo sagrado. Eu posso aguentar os golpes e te proteger. Não o ouça. Deusa, junte-se à nossa equipe. Já limpamos Black Abyss 2 vezes. Você nem vai precisar levantar um dedo. Sutinger pensou, irritada, um bando de pessoas inúteis. Que irritante. Lin Tianao franziu a testa ligeiramente, olhando para Sutinger. Essa é Sutinger, a beleza da escola. Sutinger se aproximou e o encontrou acidentalmente. Ela se perguntou, não é aquele Lin Tianao, o famoso fracassado da escola? Ele mudou de classe para invocador. Ela pensou, invocador, a classe mais baixa. Se eu fizer equipe com ele, Lin Tianao se sentiu nervoso por estar sendo examinado assim. O que? O que é? Depois de pensar, Sutinger disse arrogantemente, Lin Tianao, eu ordeno você. Deixe esta jovem entrar para sua equipe agora. Os outros que não foram autorizados a entrar em sua equipe ficaram furiosos. Lin Tianao olhou fixamente para Rene. Sutinger apontou para Lin Tianao. Sim, você. Os outros imediatamente gritaram. Por quê? Porque a deusa quer se juntar à equipe daquele invocador inútil. Oh, Deus. Minha deusa, ela foi arrebentada por um porco. Lin Tianao se sentiu injustiçado. Estou sendo forçado a isso. Ok. Como você pode me culpar por isso? Sutinger se virou impacientemente e repreendeu os outros. Você não consegue ver que esta jovem já formou uma equipe? Agora sumam. Então ela sinalizou. Vamos entrar no abismo. Lin Tianao falou, espere Sutinger. Posso perguntar por que você quer se juntar à nossa equipe? Sutinger respondeu arrogantemente. Eu quero competir pelo primeiro lugar, então preciso de 2 decorações para acompanhar. Se eu ainda conseguir ganhar o primeiro lugar enquanto lidero vocês dois, ninguém mais ousará me desprezar. Li Shui se perguntou vagamente. 2 classes de suporte. Lin Tianao ficou insatisfeito. Ela está nos chamando de inúteis. Suki insistiu. O que vocês estão esperando? Depressa sigam. Lin Tianao pensou cansadamente. Suspiro. Então estou fazendo equipe com uma jovem. Li Shui olhou para ele hesitantemente. Apenas nós 3. Lin Tianao disse. Não há ninguém adequado para se juntar agora. Se encontrarmos perigo, você pode se retirar da batalha e deixar a equipe. Li Shui leu. Ok. Os 3 entram rapidamente no portão. Eles estavam cercados por neve espessa e vento frio com granizo. Os 3 observaram e exclamaram, isso é dentro do vale congelado. O ar frio é tão espesso, está congelando. Lin Tianao olhou para as plantas congeladas, está realmente frio. As roupas que a gente comprei são inúteis. Li Shui de repente se lembrou, eu conheço luz de aquecimento de baixo nível. Falando, ela gentilmente dedilhou a cítara em sua mão. Uma luz quente irradiava lentamente da cítara. Tatine sorriu levemente, reconhecendo sua utilidade. Lin Tianao liderou o caminho, dizendo se estamos competindo por rankings, devemos apressar. Mas depois de alguns passos, um par de olhos vermelhos flamejantes apareceram de repente à distância. Lin Tianao parou imediatamente e olhou para lá. Diante dele estava um lobo selvagem podre e aterrorizante cujos atributos não pareciam difíceis de derrotar. Tatine avançou lentamente dizendo, este é um monstro de baixo nível nas profundezas do Vale Frio, um lobo selvagem podre. Momento perfeito e ideal para esta jovem praticar com meu corpo transformado. Tatine tem a habilidade especial de se transformar em um gato espírito. Então ela está atualmente em sua forma de besta com um poder considerável. Lin Tianao olhou para Sutinger surpreso, transformação meio besta. Ela é uma druida. Sutinger rapidamente correu em direção ao lobo, atacando com uma velocidade incrível. Mais rápido que Lian Wei, Sutinger acabou com o lobo em um piscar de olhos. Lin Tianao olhou secretamente. Dano aumentado. Parece que o ataque dela tem um efeito de sangramento. Li Shui, observando do lado, não pôde deixar de exclamar incrível, tão incrível. Depois de acabar com o lobo, Sutinger recebeu pele de lobo e dentes de lobo como recompensas. Ela se virou para Li Shui e disse, aqui estes são para você como agradecimento por me ajudar a ativar a ativade de aquecimento. Eu não gosto de dever favores às pessoas. Li Shui respondeu timidamente, não, você não precisa ser tão educada. Sutinger então gesticulou, certo, vamos continuar em frente. Apressem-se e me sigam. Os 3 não andavam muito tempo quando mais 3 lobos apareceram. Tatine continuou a usar sua força para atacar e atacá-los. Assim como o lobo antes, em um piscar de olhos, todos morreram. Tatine Kini, segurando sua ferida arranhada por lobo, pensa consigo mesma, 3 de uma vez ainda é um pouco difícil. Não, eu devo ganhar o primeiro lugar vendo ela ferida.
Lixo pergunta preocupada: você está ferida? Você está bem? Lixé sugere: vou lançar um feito de recuperação de vida de baixo nível. Vou te curar agora. Tatin se recusa com suas habilidades de baixo nível. Você não consegue recuperar muita saúde. Apenas economize seu poder mágico. Depois de dizer isso, Tatin pega um frasco e bebe. As feridas em seu corpo se curam milagrosamente e sua força é significativamente restaurada. Lixo olha para Lin Tianao com um pouco de tristeza. Os três continuam juntos. Enquanto caminham, Tatin infelizmente pisa em uma formação montada no chão. Ela se assustou e olhou para os pés. Isso não é bom. Assim que ela percebeu o problema, algo de repente correu em direção a Tatini. Algo caiu pesadamente bem onde Tatini estava. Outro lobo selvagem podre apareceu, mas este é 4 vezes o nível dos anteriores e suas habilidades são ainda mais assustadoras do que aqueles lobos. O joelho de Lata franziu a testa. Ela não esperava encontrar um monstro de elite. Isto é problemático. Lister se perguntou: este é um monstro de elite oculto? Como poderia aparecer aqui? Lanfião adivinhou. Talvez seja porque Tatine matou muitos lobos selvagens podres, o que levou ao aparecimento do monstro de elite. De repente, o monstro balançou seu martelo em Tatine, atacando. Ela ficou chocada. Oh não, é muito rápido. Em um piscar de olhos, Tatine foi atingida com força pelo lobo, enviando-a voando para trás. Todo o seu corpo está bastante ferido. Lixan puxou a manga de Lin Tianao ansiosamente, implorando Seals: apresse-se, salve-a. O lobo continuou a balançar seu machado em direção a Sutin. Sem outra escolha, Lin Tianao gritou e invoca o Slim demoníaco. Rapidamente, o Slim demoníaco apareceu. Lin Tianao ordenou: Slim, use sua habilidade de spray de muco. O Slim obedeceu imediatamente, correndo em direção ao lobo com a velocidade da luz. No momento em que o machado estava prestes a cair sobre Sutinger, uma figura vermelha apareceu. Quando o machado desceu, a surpresa brilhou nos olhos do lobo. Lin Tianao disse a ele: você viu claramente se realmente é Katindio ou não? Quando o lobo levantou lentamente seu martelo, viu que o chão estava vazio. Acontece que o Skin conseguiu resgatar Tatini daquele lugar perigoso. Lanfian Hao instruiu Laitoet. Laitoet, leve Tin Tatini para o lado para ser tratada. Deixe este monstro de elite para mim. O lobo rugiu furiosamente. Ele balançou seu martelo gigante e investiu contra Lanfian Hao. Lanfian Hao continuou a comandar Slime, os Yabias e sua habilidade de spray de muco. O Slim saltou e investiu contra o lobo. Inúmeras gotas de muco foram pulverizadas do corpo do Slim em direção ao lobo. O lobo calmamente levantou a mão para bloquear o Slim. Lin Tianao ordenou Slim use a dança do demônio. Vendo que não melhorava, Lin Tianao pensou: a defesa dele é muito alta. Só consigo causar 50% de dano, preciso pensar em outra coisa. De repente, o lobo uivou de dor. Acontece que seu corpo estava se dissolvendo com o muco do Slim. Lin Tianao também percebeu isso rapidamente. O muco pode dissolver o corpo dele. O lobo furioso rugiu e balançou seu martelo contra o Slim. Os olhos de Lin Tianao se aguçaram. Se for esse o caso, ele gritou: Slim use a dança do demônio e fluido corrosivo nos tornozelos dele. O Slim obedeceu e correu direto para os pés do lobo. O método de Lin Tianao realmente funcionou. O enorme corpo do lobo desabou no chão frio. Lixan está agora usando magia de cura em Sushinger. Sushinger lentamente abriu os olhos e olhou para frente. Olhando para as costas de Lin Tianao, ela exclamou tão forte: Lin Tianao ainda está tentando acabar com o lobo. A parte inferior do corpo dele é mais fraca do que a parte superior. Pensando nisso, ele ordenou ao Slim ataque a parte inferior do corpo dele. O Slim salta alto, constantemente borrifando fluido dissolvente no lobo, diminuindo sua saúde, até o martelo derreteu com o muco do Slim. Anúncio do sistema: Lin Tianao matou um lobo e recebeu uma recompensa. Além disso, seu nível aumentou para o nível 2. Lin Tianao ficou bastante surpreso. Ele não esperava ganhar tanta experiência. Lixo olhou para ele em espanto e se perguntou tão forte: você pode derrotar um monstro de elite em um movimento? E invocadores são realmente tão fortes assim? Sushinger disse: não é que os invocadores sejam fortes, é que Lin Tianao é forte. Sushinger ainda estava em choque por derrotar um monstro de elite sozinha. Seja sua inteligência ou seu julgamento, ele é incrivelmente forte. Depois de lidar com o lobo, Lin Tianao se virou e perguntou: Sushinger, como você está? Ela corou e respondeu: é apenas um pequeno ferimento. Você está fazendo muito alarde disso. Lixo disse a eles: meu feitiço de cura é muito lento. Precisamos parar e descansar um pouco. Mas Sushinger discordou: não. Estamos competindo pelos rankings. Não podemos descansar. Lixo hesitou, mas Sushinger se esforçou para se levantar e disse: eu ainda posso lutar. Vamos continuar? Lixo olhou para ela preocupada. Tenha cuidado.
Vendo Su Xinger instável, Lin Tianao rapidamente apoiou e aconselhou: se você morrer, como vai competir? Su Xinger olhou para ele timidamente: você tem razão, então vamos descansar um pouco. Lin Tianao disse: o mapa mostra que há uma caverna aqui. Vamos descansar lá por esta noite. Os três rapidamente se mudaram para a caverna que Lin Tianao mencionou. Lin Tianao instruiu os dois descansem primeiro. Eu vou sair e patrulhar um pouco. O Shuyan profundamente por dentro: estou tão cansada. Eu usei muita mana. Eu preciso descansar um pouco. Antes que ela terminasse de falar, ela já estava dormindo profundamente. Lin Tianao estava sem palavras. Ela adormeceu tão rápido. Ele não se esqueceu de lembrar Sutin: você também descanse. Eu vou sair dar uma olhada. Tatini rapidamente disse: espere isso. Obrigado por me salvar agora. Vendo Lantin olhando para ela como uma criatura estranha, ela corou e disse: o que você está olhando? Esta jovem não é do tipo ingrato. Então ela rapidamente se deitou para evitar constrangimento. Esta jovem vai dormir? Apenas finge que eu não disse nada. Lantin riu para si mesmo. Esta jovem arrogante realmente diz uma coisa e faz outra. Assim que ele saiu da caverna, Lanfiao pensou: eu subi para o nível 3 depois de derrotar aquele monstro. Vamos verificar minhas estatísticas. O sistema rapidamente os exibiu. Com certeza, depois de derrotar o monstro, suas estatísticas aumentaram significativamente. Lantianão estava bastante satisfeito com sua nova habilidade. Essa habilidade é muito boa. É como um buff. Ele pensou consigo mesmo: mais 4 pontos de vida são suficientes apenas para aumentar o nível do Slim. Por 4 níveis. Leyendo a história em valor de vida, voisin. Parece que se eu quiser aumentar meu limite de vida, tenho que pensar em outra forma. Então decidiu converter e sacrificar 400 de vida. Depois de fortalecer o Slim, Lan Tianhao estava bastante satisfeito olhando sua estatística. Todas as suas estatísticas haviam aumentado e até ganhar uma nova habilidade. Tenho muita curiosidade pela sua nova divisão de habilidades. Me pergunto se os clones que cria são diferentes do original. Imediatamente ordenei o Slim: vem aqui. Vamos testar sua nova habilidade. Assim que terminei de falar, o Slim imediatamente saltou no ar. Eu indiquei Slim use a habilidade de visão. Muito rapidamente, outro Slim se separou do corpo do Slim. Lin Tianao também notou que os atributos do Slim haviam aumentado significativamente. Pensei comigo mesmo: a vida se reduziu à metade, a agilidade aumentou, a defesa diminuiu. Me pergunto quanto tempo pode manter isso. O sistema então mostrou uma duração de 3 minutos. Lin Tianhao se surpreendeu, sua mandíbula caiu. Só restam 3 minutos. O que você pode fazer em 3 minutos? De repente, um grito penetrante ressoou desde o interior da caverna. Lin Tianhao se virou assustado. O que está acontecendo? Rapidamente percebeu que isso é ruim. Eles estão em perigo. Pensando isso, Lin Tianhao correu apressadamente para dentro para verificar a situação. Uma enorme figura escura com 2 olhos vermelhos brilhantes se aproximava de Li Shui e Su Xinger. Li Shui, chorando, retrocedeu e gritou: ah, não se aproxime mais! Lin Tianhao rapidamente ordenou ao Slim um spray de ranho. O Slim apontou para a criatura e borrifou uma grande bola de ranho, mas esse Slim só fez um dano insignificante. Lin Tianhao se surpreendeu. O que é? Como é que só fez tanto dano? A criatura que você acabou de atacar é um coelho de neve gigante de nível 8. Os outros dois estavam preocupados, inesperadamente um monstro de nível 8. Este é um grande problema. Li Shui ficou pálida. No nível 8 estamos condenados. Su Xinger cerrou os dentes, uma diferença de 6 níveis. Não há como podemos ganhar. O coelho rugiu e carregou em direção a Lin Tianhao. Su Xinger gritou preocupada: Lin Tianhao, tenha cuidado. Mas Lin Tianhao olhou com calma. É só um coelho. O Slim continuou borrifando o Slim no coelho. Inesperadamente, quando viu o Slim voando em direção a ele, o coelho instantaneamente criou um tornado gigante evitando o Slim. Vendo o coelho correndo em direção a ele, Lin Tianhao pensou consigo mesmo: estou acabado. O coelho chutou, enviando o Slim voando para longe. Antes que o Slim pudesse se recuperar, apareceu bem na frente dele com uma velocidade de 5G. Então choveu implacavelmente golpes poderosos sobre o Slim. Sob os golpes poderosos e incrível velocidade, o Slim sofreu uma grande perda de vitalidade. Vendo que a situação não era boa, Lin Tianhao imediatamente ordenou ao Slim: Slim, retire-se e use a dança do diabo e o Slim corrosivo forte. O Slim rapidamente fez o que Lin Tianhao disse, mas o coelho rapidamente fugiu da pilha de Slim criada. Lin Tianhao pensou consigo mesmo: este coelho é realmente bom em se esquivar. Lixa se perguntou o que é exatamente essa coisa e por que se move Tissan. Su Xinger explicou: é um dos monstros mais problemáticos no Vale Frio do Coelho de Neve Gigante. Muitos esquadrões foram derrotados por ele. Também se perguntou: mas claramente não invadimos seu território. Então por que está nos atacando? Li Shui disse preocupada, mas está esquivando todos os ataques de Slim. Deveríamos ajudar? Lin Tianhao estava olhando o sistema cada vez mais tenso. Não é bom. A dança do diabo está em resfriamento. Apressadamente ordenou ao Slim, volte agora. Mas era tarde demais. O coelho esmagou o Slim contra o chão e a vitalidade do Slim diminuiu cada vez mais. Li Shui não conseguiu ficar quieta por mais tempo e saiu correndo. Não, tenho que ir ajudar. Vendo isso, Su Xinger rapidamente a detive. Li Shui espera.
Li Ju jogou uma pedra no coelho e gritou: "Coelho estúpido, me pegue se puder." Li Ju jogou a pedra com força, atingindo o coelho bem na cabeça. O coelho ficou ainda mais zangado e dirigiu sua atenção para Li Ju. Vendo o coelho correndo em direção a ela, gritou de medo. Li Ju rapidamente procurou em sua bolsa, tirou uma cenoura e a jogou no coelho, dizendo: "Não se aproxime mais." Quem diria que o coelho, que havia se visto tão ameaçador, a um segundo arrebataria a cenoura e a comeria felizmente, sem se ver diferente de qualquer outro coelho? Lin Tian exclamou. Então esse coelho de neve só estava com fome. Su Xian também perguntou a Li Shui surpresa: "Li Shui, por que você carrega cenouras com você?" Li Shui respondeu: "Eu os trouxe como rações para o grupo." Depois de comer a cenoura, o coelho voltou à sua aparência aterrorizante. Li Ju, aterrorizada, jogou a pilha de cenouras e fugiu. Está vindo de novo. Lin Tianliao pensou consigo mesmo: as cenouras estão quase acabando, eu tenho que atrair o coelho da neve para eliminá-lo. Ele rapidamente fez sinal para Li Xiao, jogue rapidamente sua bolsa para Su Qingyi. Li Shu ouviu e jogou sua bolsa para Su Qingyi. Aqui tá. Su Qingyi instintivamente agarrou a bolsa e olhou para o coelho caminhando em sua direção. Num piscar de olhos, ela se transformou e franziu a testa, perguntando a Lin Tianliao: "Lin Tianliao, o que você está tramando?" Então ela rapidamente saltou para evitar o ataque do coelho. Lin Tianliao observou e disse: "Claro, seus olhos estão cheios de intenção de matar Machu." Enquanto se esquivava do coelho, Su Xinger exclamou: "É tão rápido." Ela perguntou ansiosamente a ele: "Lin Tianliao, você já terminou?" Lin Tianliao apontou para a face do penhasco, sinalizando para ela: "Atraia para lá." Su Xinger sorriu levemente. "Então é isso. Eu entendo." Ela mordeu a bolsa e correu rapidamente em direção à face do penhasco. A distância até a face do penhasco diminuiu rapidamente. Su Xinger rapidamente se afastou enquanto o coelho, perdendo o impulso, bateu direto na face do penhasco. Uma enorme pedra caiu na cabeça de um coelho, fazendo chorar de dor. Então Lin Tian ordenou ao Slim: "Slim, é sua vez." O Slim imediatamente borrifou toneladas de muco no coelho, fazendo chorar de dor e fugir. Lin Tian riu triunfante: "Você caiu nessa, Slim? E use a habilidade de visão e pulverize muco." Um borrão vermelho brilhou na visão do coelho. Seus olhos estavam cheios de choque e medo quando viu 2 Slims. O Slim deu ao coelho um sorriso sinistro. Um momento depois, o sistema anunciou que o coelho gigante da neve havia sido eliminado. Lin Tianza respirou aliviado. É isso. Ele chamou seu Slim de volta e pensou: é apenas um coelho da neve de nível 8, mas o Slim teve tanta dificuldade em Lost Hunter. Atualmente, as habilidades do Slim são principalmente dano de área de efeito, então é muito fraco ao enfrentar um único inimigo. Se encontrarmos uma situação como a de hoje novamente, de repente Delicia interrompente. Finalmente derrotamos aquele coelho da neve. Pensei que ia morrer. Titing o repreendeu com raiva. Lin Tianyao, você usa esta jovem dama como isca. Lin Tianyao coçou a cabeça e disse a ela: desculpe, mas entre todos aqui só você tem a velocidade para se esquivar daquele coelho. Toshinji corou e disse orgulhosamente: é aceitável que você saiba como falar. Então ela se virou para repreender Shui. A culpa é toda sua. Por que trazer cenouras para o abismo? Você nos fez ser perseguidos por coelhos. Shui explicou lamentavelmente. Eu só queria trazer algumas rações para... O grupo da Shinji gritou: quem quer cenouras agora? Imediatamente coloque todas as cenouras em seu espaço de armazenamento para mim. Vendo Shua colocar as cenouras em sua bolsa, Lin Tian rapidamente falou: espere. Ele disse aos dois: derrotar um coelho da neve dá 120 de experiência, o máximo de qualquer monstro que encontramos até agora. Se pudermos atrair coelhos da neve, podemos subir de nível na taxa mais rápida. A condição para limpar o abismo oco congelado é derrotar o chefe de nível 10 do abismo. E para derrotar o chefe, os membros da equipe devem ser pelo menos nível 4. No momento estamos no nível 3, nível 2 e nível 2. Para atingir o nível 4, precisamos matar pelo menos mais 5 coelhos da neve. Li Ju ainda está preocupada. Tivemos dificuldade em lidar com apenas um antes. Se aprendemos mais, ficaremos bem? Lin Tianao a tranquilizou. Não se preocupe. Da última vez éramos a presa, mas desta vez somos os caçadores. Su Xingyi concordou com Lin Tianao. Eu concordo. Esta jovem dama precisa subir nas classificações. Eu não tenho tempo para procurar monstros para lutar agora que os monstros estão vindo até nós. Não é conveniente. Vamos começar a planejar rapidamente. Os três rapidamente colocaram a cenoura do lado de fora para atrair os coelhos. Um coelho branco ingênuo acidentalmente viu a cenoura sem saber que estava prestes a cair em uma armadilha. Su Xingyi sinalizou sucesso. Imediatamente os três saltaram como bicho-papão, assustando o coelho até a loucura. Peguei você. Cerca de 3 horas depois, os três subiram de nível rapidamente e finalmente atingiu o próximo nível. O sistema exibe 5 horas no abismo oco congelado.
Lijua exclamou. Nós só estivemos aqui por 5 horas e já estamos no nível 4. Isso tão rápido? Sushine concordou. É realmente rápido. Eu me lembro de Fan Shanya. O jogador de topo levou 8 horas para limpar. Lishua olhou para Sushinder animadamente. Em outras palavras, podemos quebrar o recorde do melhor jogador. Sutin disse impotente. Não é tão simples. Acha que o chefe é fácil. Lin Tianao disse isso mesmo. De acordo com o guia, o chefe é o líder do orvalho que controla lobos e soldados podres. Não é tão difícil, mas é uma batalha de desgaste. Com a nossa formação, vai demorar 2 horas. Lixo perguntou, então o que fazemos? Sutinya disse, vamos descansar e nos preparar. Lin Tianao disse, ela tá certa. Vamos descansar por meia hora. Enquanto descansava, Lin Tianao verificou o sistema. Ele pensou, seu HP máximo aumenta menos. Preciso encontrar uma maneira de melhorá-lo. Então ele verificou as estatísticas do Slim. Nenhuma habilidade nova e as estatísticas não eram significativas. Espero que a batalha contra o chefe não seja difícil. De repente, uma enorme explosão os assustou. O que está acontecendo? Eles viram um unicórnio e um penhasco com uma luz deslumbrante. Lin Tianao ficou surpreso. O que é aquilo? Esse é um chefe unicórnio escondido. Suas habilidades e estatísticas são altas. Lin Tianao ficou surpreso. Eu não esperava um unicórnio. Eu não esperava um chefe escondido. Minha sorte é boa, mas é mais forte que o líder. O Kirin olhou para Lin Tianao com uma luz estranha. Lin Tianao foi hipnotizado. Ele murmurou, lindo, tão lindo. O Slim entrou em pânico e o perseguiu. Mordeu com força. A dor o acordou, isso dói. Ele olhou para o Slim confuso. Por que você me mordeu? Lin Tianao percebeu que Lixo e Sutin já estavam hipnotizadas. Elas pareciam você. Tão lindo. Lin Tianao as puxou de volta. Cuidado. Oi. Eles se esconderam atrás de uma pedra. Sutin disse que é o Kirin. Eu não esperava por isso. Lixo se perguntou. O chefe não é o líder Juzia? Como se tornou um Kirin? Sutin explicou. O Kirin protege a vida. Ele despertou porque matamos muitos coelhos. Lishui disse que matamos lobos e Dolce antes. Eles não estão vivendo? Sutin respondeu isso mesmo. Só precisávamos seguir a estratégia e derrotar o chefe. Poderíamos passar, mas acionamos o chefe escondido. É muito mais forte que o líder. Provavelmente seremos eliminados. Li Shep caiu em lágrimas. Eu não quero morrer ainda. Podemos correr? Lin Tianao disse, não podemos correr. Deixamos rastros na neve. Lixo se culpou. É minha culpa por trazer cenouras. Deveríamos ter matado Dolce. Agora encontramos um chefe. Nós vamos morrer. Lin Tianao a confortou. Graças a você, nosso tempo de conclusão é mais rápido. Li Shui ouviu Lin Tianao. Isso mesmo. Se derrotarmos o chefe, podemos concluir? Lin Tianao disse. Um pequeno chefe. Eu não vou deixar você se machucar. Sujinji disse, é apenas um Kirin. Essa senhora está com medo. Não me atrapalhe. Lijo olhou para vocês. Obrigada. O Kirin rugiu. Lin Tianao disse, ele nos encontrou. O unicórnio investiu contra eles. Lin Tianao gritou, espalham-se. Ele quebrou a rocha. Então Kirin usou a habilidade de canção da purificação da alma, criando um som extremamente estridente e nenhum dos três conseguia suportar. Lin Tianao gritou, Lixu. Lixu imediatamente usou a habilidade balada narrativa do sábio. Graças à voz suave de Lixu, Kirin gradualmente se acalmou. Mas de repente eles soltaram um rugido terrível. Ele atacou os três com sua habilidade casco esmagador. Justamente quando o chifre de Kirin estava prestes a apunalar Lixu, Sutinger conseguiu agarrar o chifre e prendê-lo ao chão. Então ela bateu violentamente com o joelho à cabeça de Kirin. Sutinger olhou para ele desafiadoramente, venha me pegar, cavalinho. Seus movimentos enfureceram completamente Kirin. Ele continuou perseguindo Sutinger, mas Sutinger evitou facilmente os ataques de Kirin e até pensou triunfantemente. Um chefe oculto não é nada de especial. De repente, Lin Tianao gritou, Sukekuno, tenha cuidado. O unicórnio perfurou o corpo de Sushinger com seu chifre. Sushinger exclamou em choque. O quê? Li Shui correu Sushin. Ela chamou Sutinger ansiosamente. Sushinger, acorde. Lin Tianao não conseguiu mais ficar parado. Ele imediatamente convocou seu Slim. Slim, é a nossa vez de agir. O Slim agora estava no nível 9. Suas habilidades e força tinham aumentado muito. Ele avançou, pulverizando muco constantemente no unicórnio. Lixu exclamou surpresa. Tão forte! Esse é o chefe, o unicórnio de um chifre, e ele está conseguindo dominá-lo. Lin Tianao disse que o Kirin tem mais medo de ataques de atributo sombrio. Quem diria que o Slim demonizado seria sua ruína? Ele continuou a comandar. Slime continua atacando. O Slim continuou pulverizando muco no Kirin, fazendo gritar de dor. Vendo que não podia vencer, o Kirin virou e correu. Os três observaram partir. Ele está tentando escapar. Lin Tianao zombou. De jeito nenhum. Ele se virou para o Slim e disse, Slime usa a dança demoníaca de Slim corrosivo forte. O Slim derreteu imediatamente e se transformou em uma faixa vermelha perseguindo o Kirin. Num piscar de olhos, ele apareceu bem na frente do unicórnio. O Slim pulverizou uma quantidade ainda maior de muco no unicórnio do que antes. Vencendo o unicórnio cair lentamente, Lin Tianao disse, Slime, muito bem, isso é ótimo. Mas o unicórnio ainda não estava totalmente morto.
Enquanto a poeira baixava, ele rapidamente criou uma onda sonora ensurdecedora em direção a todos. Lin Tianyao gritou: "Rápido, cubram os ouvidos." O unicórnio aproveitou a oportunidade para avançar sobre o Slim e atacar. Lin Tianyao cerrou os dentes e esforçou ao máximo para comandar: "Slim, desvie-se de vida." O unicórnio ataca o Slim com toda a sua força, mas o Slim o evita facilmente usando sua habilidade de divisão. Vencendo que não consegue atingir o Slim e o unicórnio muda para a habilidade de pisoteio, Lin Tianyao está um pouco nervoso. Ele precisa terminar isso rapidamente. O tempo de armamento total está quase esgotado. Slim usa o muco corrosivo forte. O unicórnio pisa forte no Slim, achatando no chão. Mas o unicórnio não sabe que outro Slim apareceu de repente atrás dele. Esse Slim usa toda a sua força para segurar o unicórnio e então usa a substância corrosiva nele. O unicórnio só consegue gritar de dor neste momento. De repente o sistema anuncia que, devido a um golpe fatal, o unicórnio de um chifre entrou em estado de fúria. Lin Tianyao pensa que isso não é bom. O unicórnio de um chifre enlouqueceu. Ele rapidamente ordena: "Slim, recue imediatamente." O Slim rapidamente saiu do corpo do unicórnio e pulou atrás dele. O homem e a besta se entreolharam em silêncio por um longo tempo. Lin Tianyao se perguntou por que ele parou de atacar. Seus olhos de repente se arregalaram. Espere, é isso. O sangue do unicórnio escorreu até seus pés e se espalhou lentamente. Algumas pequenas mudas brotaram naquela poça de sangue. Neste momento, Sushinji perdeu a compostura e avançou gritando: "Lin Tianyao, por que você tá parado aí? Anda logo e acabe com ele." Li Shui seguiu rapidamente. Eu vou ajudar também." Lin Tianyao os parou apressadamente. "Esperem." Os olhos de Sushinji ficaram ainda mais afiados. Sempre hesitando, terei que fazer isso sozinha. Num piscar de olhos, Sushinji lidou decisivamente com o unicórnio. Ufa, feito. O unicórnio caído no chão de repente começou a chorar. Sushinji se assustou e deu um passo para trás para olhar. Ela exclamou surpresa: "Está chorando." De repente, uma luz deslumbrante irrompeu do corpo do unicórnio, subindo direto para o céu, acompanhada por um som extremamente estridente. Os três rapidamente cobrem os ouvidos. "É muito alto." O som emitido pelo unicórnio era tão poderoso que o penhasco próximo se estilhaçou em pedaços e caiu. Uma enorme rocha está caindo em direção a Lin Tianyao. Lin Tianyao ordenou ao Slim: "Slime, engula." O Slim apareceu rapidamente e usou sua força para segurar a rocha gigante. Muito rapidamente, o Slim engoliu a rocha gigante inteira. Lin Tianyao sorriu enquanto observava. Sucesso, mas não é apenas uma rocha. Há inúmeras outras caindo. Isso não é bom. Este lugar está prestes a desabar. Lin Tianyao rapidamente sinalizou aos outros dois: "É muito perigoso. Venham para mim rapidamente." Antes que Lixo pudesse reagir, uma pedra caiu bem ao lado de onde ela estava. Uma pedra também estava caindo direto na direção de Sutin, que não fugiu. Ela usou seu poder para partir a pedra em duas. Então ela correu em direção a Lin Tianyao mais rápido que um salário de escritório. Lin Tianyao rapidamente usou o Slim para criar um escudo protegendo os três das pedras com segurança. Sutin se perguntou o que está acontecendo, porque tudo está desabando ao nosso redor. Lin Tianyao explicou: "A besta guardiã desta área morreu e o poder mágico está se dissipando." Ele de repente percebeu algo, isso não é bom. Perto do unicórnio, outra pedra estava caindo em direção aonde ele jazia moribundo. Lin Tianyao imediatamente ordenou ao Slim use divisão proteja o unicórnio. O Slim rapidamente se dividiu em dois e correu em direção ao unicórnio, bloqueando a pedra. Então formou um escudo cobrindo o unicórnio, ajudando-o a escapar das pedras que caíam. O unicórnio cuspiu uma golfada de sangue involuntariamente. Li Shui exclamou: "Olhem, pessoal, o corpo imortal parou de desabar." Lin Tianyao disse: Vamos dar uma olhada." Sutinji olhou para o unicórnio, um pouco surpresa. Como ele acabou assim? Lin Tianyao explicou: "O sangue do unicórnio tem poder de cura?" Então a terra que entrou em contato com seu sangue começou a reviver. O unicórnio então tentou com todas as suas forças se levantar lentamente. Sutinji disse impacientemente: "Apenas o mate logo. Ainda precisamos sair do abismo rapidamente." Lin Tianyao a impediu. "Espere, não podemos matá-lo ainda." Sutinji o questionou com raiva: "Você me impediu de matá-lo agora mesmo." Lin Tianyao: "O que você quer dizer com isso?" Li Shui falou: "Espere, algo parece errado com este unicórnio." Sutinji se virou para olhá-la surpresa. "Li Shui, por que você está dizendo isso também?" Lin Tianyao olhou nos olhos do unicórnio pensando o que ele estava tentando expressar agora. De repente o unicórnio rugiu. Li Shui quase foi atingida por seu chifre. Sutinji disse com raiva: "Não consigo esperar mais. Temos que matá-lo." Lin Tianyao a parou novamente. "Espere." Sutinji o encarou com a testa franzida. "Lin Tianyao, estou te dizendo, não posso esperar mais." Mas então o unicórnio caiu novamente. Então algo subiu de sua barriga como se estivesse tentando escapar. Lin Tianyao disse: "Espere, há algo na barriga dele." Um pequeno chifre perfurou a barriga de um unicórnio e saiu. Sutinji arregalou os olhos surpresa. "O quê?" Um bebê unicórnio apareceu e Li Shui exclamou: "Outro unicórnio?"
Su-Tinger se assustou o outro. Ela rapidamente mudou para a raiva e disse: esse chefe tem a habilidade de renascer. Então, enquanto não se recuperou, vou apenas matá-lo. Lin Tian ainda se destacou para parar Su-Tinger. Espere. Mas Su-Tinger ainda passou esbarrando, arranhando acidentalmente o rosto de Lin Tianyao com as unhas. Seu sangue pingou lentamente no chifre do pequeno unicórnio. No momento em que o sangue o tocou, seu chifre emitiu uma luz de repente. Tatini agarrou com raiva a gola de Lin Tianyao e gritou: o que você está fazendo? De repente, uma notificação do sistema soou, assustando os três. Contrato bem sucedido. Lin Tianyao se virou e viu uma estranha luz dourada aparecendo lentamente da grama sob seus pés, voando e tocando sua testa. O sistema exibiu imediatamente informações detalhadas sobre o pequeno unicórnio. Lin Tianyao olhou para ele e pensou: como eu suspeitava, a reação dele agora foi realmente para proteger o filhote em sua barriga. Só que eu não esperava que esta jovem besta pudesse ser contratada. Então eu tenho minha segunda besta invocada. Su-Tinger ainda está chocada. O que está acontecendo, este unicórnio? De repente, Lin Tianyao exclamou, porque está começando a brilhar assim. A grama ao redor, criada pelo sangue do unicórnio, está de repente emitindo uma luz estranha. Então o chão começou a rachar em muitas linhas. Lixo gritou, todos olharam para o chão que está rachando. Su-Tinger, enquanto puxava Lixio, gritou: porque você está distraído, Ron? Antes de partir, Lin Tianyao disse gentilmente ao unicórnio: peguei seu filhote e vou cuidar bem dele. A rachadura havia se espalhado para onde Lin Tianyao estava sentado, mas ele ainda estava tentando sentar e ler a notificação do sistema. Ele realmente não faz nada até o último minuto. Mesmo que a rachadura tenha se espalhado para seus pés, até o Slim percebe. Mas Lin Tianyao ainda está pacientemente sentado lendo a notificação. Parabéns, você quebrou o recorde. A tabela de classificação está sendo atualizada. Os olhos de Lin Tianyao se arregalaram gradualmente de surpresa. Lá, Su-Tinger, gritou Lin Tianyao: o que você está fazendo? Andem logo e venham para cá. Só então Lin Tianyao se levantou e tentou correr, mas era tarde demais. Ele e o Slim caíram. Su-Tinger gritou ansiosamente: Lin Tianyao! Enquanto ele caía, o sistema apareceu e perguntou se ele queria sair da instância. Lin Tianyao imediatamente escolheu sim, sem hesitar. Ele e o Slim desapareceram rapidamente. Lixia e Su-Tin também desapareceram gradualmente logo depois. Ambos saíram rapidamente da instância. Lixia suspirou aliviada. Eu realmente pensei que ia morrer. Assim que viu Lin Tianyao, Su-Tin rugiu: Lin Tianyao! Lin Tianyao rapidamente acalmou. Acalme-se. Ao mesmo tempo, todos receberam uma notificação. Olhem, todos olhem. Há uma mudança nos rankings. Alguém novo está na lista. Isso mesmo. A lista de classificação não era atualizada há muito tempo. Me pergunto quem estará nela. Não é como se estivesse em primeiro lugar. Agora é todo esse alvoroço. Ninguém consegue quebrar o recorde de Fonchon. De repente, alguém exclamou: alguém está saindo. Essa deve ser uma equipe que quebrou o recorde. Vamos lá ver. Assim que viram o grupo de Lin Tianyao aparecer, logo especularam: um time acabou de sair. Será que foram eles que quebraram o recorde? Alguém retrucou: você é estúpido. Essa equipe acabou de ser expulsa. Devem ter sido forçados a sair. Definitivamente não são eles. Ah, certo. Faz sentido. Então vamos apressar ou será tarde demais para nos juntarmos juntos. Ao ouvir isso, o sangue de Tatini ferveu. O que vocês acabaram de dizer? Laitoet rapidamente abraçou, impedindo-a. Irmã Tinni, acalme-se. Acalme-se. Lan Tinhao virou-se para olhar o grupo de Vongon também saiu neste momento. A multidão adivinhou. Então eram eles. Ele olhou arrogantemente para Lan Tinhao e zombou. Lan Tinhao, então você também saiu. Ele e seu grupo se aproximaram dele enquanto continuavam a zombar. Ah, eu não esperava que um inútil como você sobrevivesse. Aposto que você foi forçado a se teleportar, certo? Então ele se virou para Tuatkni e disse: não é esta a gata da escola. Por que você está na mesma equipe que esse inútil? O filho de Kudai interveio. Isso mesmo. Por que você não segue nosso irmão Dom? Ele é a classe guerreiro. Tatinho olhou para eles com desprezo. Sumam, seus lixos imundos. Tron Van Fai rugiu furiosamente para ela. Você não quer nos dar nenhuma moral. Andon, páreo. Yinfei, volte. Então ele disse a Lin Tianyao: Lin Tianyao, você finalmente viu a diferença entre mim e você desta vez? Lin Tianyao riu e disse a ele com confiança: abra seus olhos de cão e olhe bem. Quem exatamente tem a maior diferença? Rondon rugiu furiosamente: o que você disse? Assim que ele terminou de falar, o sistema exibiu uma notificação. As classificações foram atualizadas. Atualmente em primeiro lugar, Lin Tianyao. Rondon ficou chocado e sem palavras. O quê? Zhang Yunfei e Zhu Deisan ambos exclamaram descrentes: Lin Tianyao. Primeiro lugar, Rondon imediatamente soltou Lin Tianyao. Sistema exibe o anúncio. Número 1, Lin Tianyao. Todos imediatamente começaram a conversar. Olhem, todos, o número 1 é realmente Lin Tianyao.
O grande deus Fang Xianjuan dominou os rankings por 3 anos, mas ele foi realmente superado. Um novo deus da guerra apareceu. Vamos lá e nos juntamos a ele? Judashina ainda não conseguia acreditar nos seus olhos. Não é possível. Aquele cara é um perdedor. Como ele poderia ser o número 1? Deve ser ele. Zhang Yufei disse, e eu sei que aquele cara trapaceou. Aquele inútil deve ter trapaceado. Ele trapaceou no último exame da escola, então deve ter manipulado essa lista também. Esse cara é um trapaceiro, mas para ser sincero, os outros não acreditaram muito. Trapacear, de jeito nenhum. Pensei que um novo grande deus tinha aparecido. Será que ele é mesmo um trapaceiro? De repente, outra voz soou. Ignorante. Esta é a lista de classificação da masmorra do abismo? Acham que podem simplesmente dizer que ele trapaceou? Zhang Yufei gritou. Eu tô dizendo. Quem se atreve? Mas assim que viu o dono da voz, ele se calou. O grupo que acabou de aparecer era liderado por Muron Yu, seguido por sua irmã mais nova Muron Shui e depois outros 3, Yuan, Song Feolan e Ban Yi. Todos têm níveis muito altos e são talentos de nível 8 e B. As pessoas ao redor exclamaram, são os irmãos Muron. É a primeira vez que os vejo pessoalmente, são absurdamente lindos. Que aura! Não é à toa que a família Muron é conhecida como a Dourada, corporação do Mestre Sagrado. Lin Qianlao também olhou para o grupo de Muron Yu, a família Muron. Ele avaliou secretamente. Ambos têm títulos de profissão. Isso não é simples, mas porque eles estão aqui, ao contrário de nós, os profissionais da família geralmente entram no abismo sombrio por portões de teletransporte fixos. No entanto, também há profissionais da família que vêm à praça para formar equipes e escolher pessoas comuns para entrar no abismo sombrio com eles. Pensando nisso, ele se perguntou, mas eles já formaram uma equipe, então por que estão aqui agora? Qual é o propósito deles? Vendo o grupo de Muron passar, Gondong apressou-se a se aproximar de Muron Shui para se apresentar. Olá, senhorita Muron. Sou um Dong, um grande e talentoso guerreiro do escudo sagrado. Mas Muron Shui o ignorou e simplesmente passou. Ao ver isso, Zhang Yufei apontou para Muron Shui e gritou. Você se atreve a ignorar o irmão Dong e ir procurar aquele inútil. Ei, vocês estão todos cegos. Meu irmão Dong é um guerreiro do escudo sagrado. Muron Shui virou-se friamente para ele e disse. É realmente triste que os guerreiros do escudo sagrado tenham alguém como você. Zhang Yufei ficou ainda mais zangado. O que você diz? Wang Dong fez um gesto para ele se calar, então disse a Mu Hongzhua, tudo bem se você me despreza, mas devo lembrá-la primeiro, ele é completamente inútil. Ele deve ter usado algum tipo de truque para subir no ranking. Antes de ir embora, ele ameaçou Lin Qianlao considere sortudo desta vez. Da próxima vez eu vou te mostrar o que é a verdadeira força. Vamos. Ao vê-lo partir em Suchun, ele falou, finalmente isso foi. Aquele cachorro latindo era ensurdecedor. Nesse momento, Mu Hongzhua se aproximou e perguntou a Lin Qianlao, você deve ser Lin Qianlao, aquele que atualizou o ranking do Abismo Negro. Certo! Ele estendeu a mão para cumprimentar. Olá, eu sou o Mu Hongzhua. É um prazer conhecê-lo. Lin Qianlao olhou fixamente para ele. Eles estão me procurando. Vendo que ele não reagiu, Mu Hongzhua disse infeliz, você é burro? Meu irmão está apertando sua mão. Mu Hongzhua lembrou gentilmente Xiao Su. Lin Qianlao hesitou. Olá. De repente, Su Tingde agarrou o braço de Lin Qianlao, impedindo... Ei, ela disse a Muron Yu, você é cego. Não vê que ele já está com o meu grupo. Irritada, ela apertou o braço dele um pouco forte demais, fazendo Lin Qianlao gritar, meu braço. Muron Yu, embora irritado, ainda sorriu e disse, estavam falando com ele. Por favor, afaste-se. Su Tingde não quis discutir e puxou diretamente Lin Qianlao e lixo para longe. Quer roubá-lo de mim? Não quero gastar meu fôlego com você. Lin Qianlao, Lixeu, vamos. Inesperadamente, Muron deu um passo à frente para detê-la. Não queria falar muito porque nós só o queremos. A multidão ao redor teve outra chance de fofocar. Eles continuaram conversando. O que estava acontecendo? A família Muron quer roubar um invocador. Ele não é qualquer invocador. Ele é o invocador número 1 que quebrou o recorde do Abismo Negro. O que? Não admira? A família Muron deve querer quebrar o recorde também. Então formar uma equipe com ele diretamente é de fato o caminho mais rápido. De jeito nenhum. Su Tingde pensou. Não posso deixar que levem Lin Qianlao, meu recorde será superado. Muron Yu deu um passo à frente para bloqueá-la. Por favor, afaste-se. Precisamos levá-lo hoje. A multidão continuou a discutir. Não hesite. É muito mais fácil juntar a família Muron e você conseguirá mais recursos. Isso mesmo. Especialmente porque há 2 níveis A e 3 níveis B profissionais. Ele olhou para Lin Qianlao preocupada. Você realmente não vai se juntar a eles. Su Tingde gritou. Ele não usaria. Muron Yu disse a Su Tingde, não acho que você tenha o direito de decidir por ele. Deveríamos perguntar a ele o que ele quer. Então ele continuou a persuadir Lin Qianlao. Nós, a equipe Mestre Santo Dourado, convidamos você sinceramente a se juntar à nossa equipe. O que você me diz? Su Tingde o recusou. Você não precisa dizer mais nada. Lin Qianlao não vai. De repente, Lin Qianlao falou, ok. Li Shui e Su Tingde olharam para ele, surpresas o que? Lin Qianlao repetiu, ok. Su Tingde rugiu de raiva.
O que você disse? Lixa ficou tão chocada com ele que não conseguia falar. Por quê? Ao vê-lo dizer aquilo, Morongi sorriu triunfantemente. Escolha sábia. Você realmente é uma pessoa inteligente. Se é assim, então você concorda em se juntar ao grupo. Lin Tianyao ainda estava parado em frente ao sistema pensando. Tatini o impediu em voz alta. Não, você não pode concordar com eles. Muron-Yu continuou tentando persuadi-lo. Podemos quebrar novos recordes juntos. É uma situação ganha-ganha? Certo. O que ninguém esperava era que Lin Tianyao escolheu não. Muronshu exclamou. O que isso significa? Lin Tianyao riu. Não seja tão apressado. Estou disposto a me juntar a vocês, mas primeiro vocês têm que concordar com algumas das minhas exigências. Muronshu disse arrogantemente. Deixar um invocador como você se juntar já é um grande favor, então não seja ingrato. Quando Lin Tianyao ouviu dizer isso, ele se virou e saiu sem mais negociações. Certo. Esqueça. Murong-Yu perguntou apressadamente. Espere. Quais são suas exigências? Lin Tianyao respondeu muito simplesmente. São apenas algumas pequenas condições. Primeiro, depois de entrar no abismo escuro, todos devem obedecer às minhas ordens. Segundo, ninguém está autorizado a competir comigo por experiência sem minha permissão. Terceiro, todo o saque de monstros mortos pertence a mim. O grupo de Muron-Yu ficou chocado ao ouvir suas condições. O quê? A multidão exclamou surpresa. Esta é simplesmente uma cláusula tirânica, mas é também porque eles precisam da ajuda de alguém, então não acho que essas condições sejam demais. Se eles concordarem, significa que a família Muron terá que obedecer às ordens do invocador. Mas se não concordarem, não conseguiram subir no ranking. Essa jogada é brilhante. Lin Tianyao sorriu. Então é só concordar com minhas condições e eu imediatamente liderarei a equipe. Song Xiaolan e Wuban disseram a Moron-Yu com insatisfação. Capitão, não podemos concordar com ele. Ele claramente não nos respeita em nada. Sushinger zombou. O quê? Não consegue aceitar. Então se tiverem a capacidade, subam no ranking sozinhos. A multidão discutiu. Ele realmente ousa não dar nenhuma moral à família Muon. Ele é realmente ousado. Ele já quebrou o recorde de Fen Zhanshan. Até o mercado tem que lhe dar alguma margem. Ishii está com raiva. Deixe-me ensinar uma lição a este pirralho. Muron-Yu rapidamente o impediu. Tudo bem. Não se esqueçam do porquê viemos aqui hoje. Então ele forçou um sorriso e disse a Lin Tianyao, se o Sr. Lin não tem intenção de formar uma equipe por que se incomodar com comentários tão provocadores. Lin Tianyao disse sem rodeios, não é nada. Eu simplesmente não suporto ver outras equipes intimidando e roubando pessoas. Muron-Shui ficou sem palavras de raiva. Muron, você a impediu de novo. Desta vez ele não manteve sua atitude amigável anterior, mas mudou para um tom de aviso. É apenas um pequeno placar do Abismo Rangu. Aconselho você a não ser muito complacente. Cuidado. Muita alegria pode virar tristeza. Depois de dizer isso, ele levou seu pessoal embora. Vamos. Sutinha acenou para eles como se estivesse espantando moscas. Andem logo e saiam. Muron-Shui ainda está furiosa. Ela se vira e encara Lin Tianyao. Lin Tianyao, estou de olho em você. Lin Tianyao calmamente diz a eles, vamos. Só precisamos entrar no abismo escuro mais 2 vezes para subir ao nível 10. Assim que ele diz isso, de repente sente que algo está errado. Por que ele se sente tão assustado? Sutinja e Lixo gritam com raiva para ele. Você nunca pretendeu se juntar a nós, não é? Você até mentiu para nós. Eu pensei que você era o tipo de pessoa ingrata e sem coração. Lin Tianyao diz com medo, tentando se explicar. Gente, deixa-me explicar. Infelizmente, antes que ele pudesse explicar, seus gritos ecoaram pelas montanhas. Depois de dar uma surra em Lin Tianyao, Sutin puxa Lixo com raiva. Vamos reabastecer nossos suprimentos primeiro, depois nos reagruparemos. Lin Tianyao se senta lentamente e resmunga. Isso dói. Eu não esperava que fossem tão brutais. Ele olha para o sistema e pensa, ainda falta mais de 1 hora para minha próxima vez. Então vou encontrar um lugar para descansar primeiro. Ele se mudou para uma floresta para subir de nível. A experiência que ele ganhou caçando a besta Kirin o ajudou a alcançar o nível 6. Certo. Eu ainda não sei as habilidades específicas da besta Kirin que capturei. Depois de verificar as informações no sistema, ele decidiu invocar a Kirin. Se é assim, então saia. Besta Unicórnio vem aqui. Assim que ele terminou de falar, uma luz ofuscante apareceu. Mas quando a poeira baixou, algo parecia estranho. Lin Tianyao ajoelhou-se e gritou. Onde está minha besta invocada? O sistema anunciou. Invocação falhou. Por favor, confirme o status da criatura invocada. Lin Tianyao se perguntou. O que está acontecendo? O sistema perguntou a Lin Tianyao. A criatura invocada ainda não chocou. Você quer confirmar a eclosão? Lin Tianyao pensou 3 dias, isso é muito tempo. No final pensei, esqueça, eu só posso esperar. Certo, ainda não verifiquei meus espólios. Sistema, abriu o baú do tesouro de conclusão do Vale Frio do Abismo Profundo para receber equipamento aleatório, materiais, medicamentos, etc. Tem certeza que quer abri-lo? Lin Tianyao estava curioso. Vamos ver o que eu consigo. Ele tocou e recebeu uma carta. É um pacote. Lin Tianyao ficou um pouco surpreso. Então é uma sacola de presentes que registra memórias históricas. Ele olhou para o título de homem mais rápido no placar. Ei, não pode ser.
O que significa esse título? O que é isso de homem mais rápido? Deixa pra lá. Vamos abrir a sacola de presente primeiro. Lin Chanao comandou o sistema. Abra. Primeiro, vamos ver o que tem dentro do baú do tesouro de conclusão de Tágio. Eu consegui uma armadura. Minha sorte não é ruim. Depois de abrir o primeiro baú, Lin Chanao exclamou. Consegui uma armadura. Minha sorte não é ruim. Então ele se virou para o baú restante. Vamos ver o que tem neste. Ele exclamou. Na verdade, caiu um equipamento de nível prata. Lin Chanao lembrou. Os níveis de equipamento são divididos em 9 tipos, sem classificação: bronze, prata, ouro, platina, diamante, radiante, lendário, nível Deus. Eu não esperava conseguir de repente um equipamento de nível prata. É como se o céu quisesse me ajudar. Lin Chanao rapidamente experimentou o item. Ele acabou de receber o equipamento. Ele se maravilhou. Faz muita diferença ter uma armadura. Depois de equipar a armadura, seus atributos aumentaram bastante. Os atributos foram bastante aumentados e ainda há 3 pontos de habilidade. Ele olhou para o sistema e selecionou sem pensar. Não precisa pensar, claro que é este. O sistema anunciou, atualização completa, todos os armamentos de nível foram atualizados para o nível 3. Lin Chanao pensou com confiança, atualização bem sucedida. Farmar masmorras não vai mais demorar tanto. Em seguida, ele decidiu upar o Slim e adicionar um nível ao Slim. O Slim foi atualizado para o nível 9 e seu poder foi ainda mais aumentado. Lin Chanao pensou que sacrificar 100 pontos deveria ser o suficiente. De repente, o sistema anunciou que por favor insira sacrifício de sangue fresco, 6 níveis para o avanço. Ele se perguntou, o que é isso? Seus olhos se arregalaram de surpresa. Avanço, ele pode até avançar. Lin Chanao não pensou muito e continuou a operar o sistema. Como avanço? É ganhar novas habilidades, tem que experimentar. Depois de apertar tudo freneticamente, exclamou sem conseguir escrever. Ele decidiu, vou evoluir e ver o que acontece. Seu HP inicial era 1000 Ten, mas depois do sacrifício é apenas 5 Ten. O sistema rapidamente anunciou que o sacrifício foi bem sucedido. O corpo do Slim também está mudando. Lá vem. Pareceu um clarão de luz e um vento forte. Quando a luz diminuiu, um corpo emergiu lentamente. Lin Chanao ficou atordoado com o resultado, de boca aberta. Do lado de fora da praça da Rocha Negra, Sutingé pensou ansiosamente a hora da reunião chegou. Para onde Lin Chanao foi parar? Li Shuo disse lá, você pode abrir o painel da equipe para ver a localização dele. Sutingé ouviu e abriu o sistema. Ela disse, certo, vou tentar. Vendo a localização de Lin Chanao na floresta, ela se perguntou o que Lin Chanao está fazendo correndo para a floresta. Depois de olhar, ela puxou Li Shuo junto. Vamos encontrá-lo. Li Shuo perseguiu Sutingé, gritando, espere por mim. Lin Chanao olhou para a criatura à sua frente, ainda chocado. O que? É isso. O Slim, depois de ser aprimorado, se transformou numa garota extremamente atraente. Lin Chanao não pôde deixar de corar. Droga. Ele olhou para ela pensando por que não está vestindo nada. Ao vê-lo parado ali, ela correu alegremente em sua direção, assustando. Ei, o que você está fazendo? Ela pulou nele como um animal de estimação bajulando seu dono, rindo feliz. E ele corou ainda mais ao vê-la tão de perto. Lin Tianyao rapidamente recuperou a compostura e a puxou para cima. E não importa o que aconteça, não vou reagir a uma criatura invocada. Ele imediatamente pegou uma camisa do sistema e deu a ela. Tome, pegue isto. Ela pegou a camisa e pensou por um momento, mas não sabia como vestir roupas e engoliu a camisa. Lin Chanao coçou a cabeça impotente. Isso é para você usar? Ele pegou a camisa de volta e gesticulou para ela. Estique os braços. Ele suspirou enquanto colocava a camisa nela, pensando, pareça um pai feliz. Depois de colocar a camisa nela, ele de repente notou que ela podia operar por sistema como um humano. Isso surpreendeu bastante. Criaturas invocadas podem usar equipamentos de profissionais. Será? Porque tem uma forma humana. Lin Chanao sentou-se para olhar o sistema. Ainda não viu os novos atributos do Slim avançado. Deixa eu ver. Depois de olhar por um tempo, ele exclamou, são 2 novas habilidades, uma arma de ataque de alvo único, chuvasca extremamente corrosiva, deve ser uma nova habilidade após a atualização. Um abraço maligno é uma habilidade avançada. Essas 2 habilidades parecem bem fortes. Vou experimentá-las quando tiver a chance. Enquanto isso, por aqui, Sutingé está procurando por Lin Chanao e se perguntando por que ele foi tão longe. Vendo que a localização de Lin Chanao está bem perto, ela faz um sinal para Li Shuo. Vamos! Ele está bem à frente. Depois de um tempo, ela finalmente encontra Lin Chanao. O encontrei. Mas diante dela está a imagem de Lin Chanao com outra garota. Li Shuo, que está seguindo atrás, aparece rapidamente e o encontrei. Estou exausta. De repente, ela cora quando vê a cena que Sutingé está vendo. Sutingé ruge. Lin Chanao, o que você pensa que está fazendo? Lin Chanao se virou surpreso, perguntando por que vocês estão todos aqui. Sutingé, zangada, retrucou. O quê? Estamos interrompendo algo que você estava fazendo de bom? Lin Chanao congelou na hora ao ouvir as palavras dela. O grito de Sutingé ecoou pelas montanhas. Lin Chanao, seu tarado. Depois de bater nele algumas vezes, Sutingé bufou. Como ia saber evoluir Slim? A culpa é só por não ter explicado direito. Lin Chanao olhou para ela, ressentido.
Você sequer me deu chance de falar. Então ele se levantou e perguntou, mas por que vocês estão todos aqui? Sushinger respondeu, é hora de nos reunir. Se não te acharmos, como vamos entrar no Abismo Negro? Lin Tianao olhou a hora no sistema e disse, eu estava de folga. Eu não estava prestando atenção no tempo. É hora de entrar na instância. Eu direi a vocês também se estamos todos aqui, então vamos entrar. Nesse momento, dentro da instância, os cadáveres de feras jaziam espalhados pelo chão. Morongxue disse, irmão, matamos todos, mas ainda não apareceu. Morongyu, olhando para a espada na mão, adivinhou, parece que alguém chegou antes de nós. Isso o deixou extremamente irritado. Ele não esperava que outra pessoa pegasse. En perguntou a ele, chefe, o que fazemos agora? Ban Zhen disse heroicamente, quem quer que tenha pegado, pagaremos um preço alto para comprá-lo de volta. Vun o repreendeu. Você é um idiota. Não é apenas uma besta mítica milenar, mas esta é a nossa missão secreta. Você pode simplesmente sair falando sobre isso? Song Shaolan se perguntou, será que outra guilda chegou antes e pegou? Morongxue gritou com raiva, todos vocês calem a boca. Bando de idiotas. Deve ter sido levado por uma equipe de freelancers. Outras guildas não têm os fragmentos, então não poderiam saber que a besta unicórnio havia despertado. A menos que outras equipes entraram no Abismo Negro, o encontraram e o derrotaram. Morongyu concordou com esse pensamento. Shao Su está certa. O Abismo Negro está mudando e a besta mítica despertou antes do esperado. Outras guildas não saberiam disso com antecedência, exceto o nosso mestre sagrado dourado. Ele também estava muito curioso. A besta mítica morreu, o Abismo Negro está mudando e a dificuldade aumentou. Quem diabos derrotou a besta mítica? Morongxue disse a ele, irmão, se outra pessoa pegou, e não há muitas equipes que saíram do Abismo Cap. Morongyu se opôs a ela. Não, nosso esquadrão mestre sagrado dourado não cometerá matança indiscriminada. Além disso, para derrotar o chefe escondido, a força dessa pessoa não deve ser subestimada. Então ele adivinhou, poderia ser o novo invocador recordista Lin Tianao. Morongxue ainda estava relutante em aceitar sua decisão, mas Morongyu sinalizou para o grupo. Certo. Vamos voltar e relatar primeiro, depois discutimos. Ele não se esqueceu de lembrar Morongxue. Vamos de volta à guilda. Depois de dizer isso, seu grupo saiu imediatamente da masmorra. De volta ao lado de Lin Tianao, ele esfregou as mãos e reclamou, ainda tão frio como sempre. Sushinger caminhou à frente, apressando. Vamos, faremos desta uma vitória rápida. Lin Tianao olhou para ela e suspirou. Festa senhorita. Os três rapidamente se aventuraram mais fundo na floresta. Sushinger falou primeiro. Este é o primeiro ponto de desova do lobo errante corrompido. Eu, esta senhorita, usarei vocês como meu aquecimento. De repente, uma sombra escura voou dos arbustos próximos. Sushinger zombou. Preparem-se para conhecer as garras afiadas desta senhorita. Assim que ela terminou de falar, uma matilha de lobos correu para atacar os três. Lixo exclamou com medo, por que há 5 lobos terríveis? Lin Tianao de repente notou algo. O número de monstros no primeiro ponto de caça é 5 vezes o normal. Algo não está certo. Sushinger disse confiante. E daí se são 5? Vejam só acabar com todos vocês com um único movimento. Ela rapidamente sinalizou para Lishu que imediatamente usou sua habilidade para criar um som melodioso. Os lobos que estavam ferozes agora gradualmente se acalmaram após ouvir o som de Lishi. Sushinger olhou para eles com arrogância, momento perfeito. Ela usou velocidade extrema para atravessar os lobos e em um piscar de olhos, todos foram eliminados. Os olhos de Sushinger estavam cheios de confiança. Simples. Lin Tianao exclamou. O dano de Sushinger depois de subir de nível é de até 400 com um golpe. Não é à toa que ela é da classe de combate. Ainda estou cheia de confiança, com um toque de arrogância. Números são inúteis. O que vier, eu matarei. Lin Tianao olhou para os lobos caídos pelo chão, pensando, mas por que tem mais idiotas? É apenas uma coincidência. Ei, Lin Tianao, ela apressou. Ande logo e me siga. Ele assentiu e a seguiu pensando, vou esperar até o próximo local de caça a monstros para ver se a verdade se revela. Lin Tianao olhou ao redor e viu apenas escuridão e pavor. Ele pensou, este lugar, algo não está certo. Lishui, ela sinalizou, continue me dando buffs. Veja-me limpar este lugar. Lishui obedeceu rapidamente. Certo. De repente, Lin Tianao falou, impedindo de continuar. De repente, um barulho estranho ecoou pela floresta e o chão começou a tremer. Bem na frente deles, algo enorme emergiu de repente do chão. Um lobo de elite apareceu lentamente atrás dele. Uma matilha de outros lobos se aproximou. Lin Tianao ficou surpreso. Ele não esperava que eles estivessem escondidos sob a neve. Esta é uma formação de caça de feras. Ele olhou para eles e especulou. Isto não é como os ataques sem rumo de antes. Será que esses monstros desenvolveram inteligência? O lobo que acabou de aparecer balançou seu machado contra eles, derrubando-o. Sutin rapidamente agarrou Lishui e a puxou para trás para evitar o golpe. Levante-se rápido.
Lin Tian permaneceu calmamente parado e observou o lobo. Ao ver isso, o lobo de elite apontou para Lin Tianao. Compreendendo, os lobos imediatamente correram em sua direção, atacando. Os outros dois gritaram de medo: estamos perdidos. Lin Tianao calmamente zombou e usou a invocação de Slim. Ao mesmo tempo, o chão fora do portão começou a tremer violentamente. O que está acontecendo? O chão está tremendo. Alguém de repente exclamou, olhando todos a movimento na entrada. De um portão, gritos de socorro continuavam a ecoar. Não só isso, mas pedaços de corpos estavam constantemente voando para fora. Todos ficaram completamente horrorizados com essa cena. Uma pessoa tentou rastejar para fora, usando todas as suas forças para dizer: o abismo sombrio está em revolta. O guarda, chocado, perguntou: o que você disse? O que você quer dizer com o abismo sombrio está em turbulência? Não só ele, mas muitos outros eram no mesmo estado. Eles olhavam fixamente para os cadáveres espalhados pelo chão. Eles estão mortos. Estão todos mortos. O portão continuava a alvenar inúmeros pedaços de os humanos, parecendo extremamente aterrorizante. Os que ainda estavam vivos gritaram ainda mais de medo. Há tantos esqueletos a mais. O sistema anunciou dificuldade alterada para pesadelo. Todos ficaram ainda mais chocados. Como isso ficou assim? A dificuldade do abismo sombrio mudou com a dificuldade atual. Definitivamente não é algo que possamos lidar. Informem rapidamente o mercado. O abismo sombrio está em turbulência. Dentro da masmorra, Lin Tianao ainda estava usando o feitiço de invocação, invocando o demônio Slim. Um lobo avançou, abrindo a boca, tentando mordê-lo, mas Lin Tianao permaneceu calmo porque uma figura vermelha passou por ele, detendo o lobo. Então, incontáveis mucos espirrou nos corpos dos lobos de elite. Tendo visto aquele Slim passar deslizando, o lobo de elite tremeu levemente. Aqueles lobos foram eliminados em um instante, seus cadáveres espalhados pelo chão. Depois de lidar com os lobos, o Slim voltou para se agarrar a Lin Tianhong. Sushinde e Li Shu exclamaram: ele é tão forte. Incrível. Lin Tian instruiu as duas: vocês duas se afastem primeiro. Ouvindo isso, Sushinde rapidamente puxou o lixo para longe, então vamos deixar isso com você. Boa sorte. Depois de escolher um esconderijo seguro, Sucegueira estava um pouco preocupada, porque sinto que os monstros estão ficando mais fortes. Lin Tianyao consegue vencer sozinho. Agora apenas Lin Tianyao e o Slim restam para enfrentar aqueles lobos. Lin Tian os provocou: venham, vou bater tanto em vocês que a própria mãe não vai reconhecer. Os lobos imediatamente rugiram, correram para atacá-lo. Lin Tianao se virou e ordenou ao Slim os derrube. O Slim obedeceu e atacou os lobos com as mãos. De repente, um lobo apareceu por trás e atacou Lin Tianao. Li Shuel, preocupada: o que fazemos agora? O capitão está sendo atacado pela frente e por trás. Sushinde pensou consigo mesma: a força do Rei Lobo e dos Lobos Gorilas estão em níveis completamente diferentes. Lin Tianao está em perigo desta vez. Lin Tianao rapidamente percebeu e ordenou ao Slim: defenda. Slim rapidamente criou um escudo cobrindo Lin Tianao, protegendo dos lobos. Os lobos, sem saber, ainda correram para a frente e morderam o escudo. Para o joelho de estanho, mente testemunhando, isso não pôde deixar de se preocupar. Isto não é bom. Mas rapidamente os lobos que morderam o escudo sofreram danos extremamente altos. Lai Tuet exclamou: olha, eles estão perdendo sangue para o lado de Tin Mia em alívio. Ótimo, o muco do Slim é corrosivo. Desta vez, os dois reis lobos estão perdidos. Mesmo assim, os lobos ainda morderam com força o Slim, chocando as duas mulheres. De jeito nenhum. Mesmo que morder o Slim seja doloroso, os dois lobos continuam tentando romper o escudo. Preocupada: o que fazemos? A defesa está sendo destruída. Tateni disse a ela: rápido, continue me curando. Os dois lobos gigantes também se aproximaram do escudo neste momento. Tateni lembrou Lai Tuet: cuidado, eles estão vindo para cá. Vê-los atacar continuamente, Lantin como julgou, eles estão até coordenando, eles realmente são inteligentes. Os dois lobos gigantes balançaram seus martelos em direção ao escudo de ataque. Lisvé gritou: tenha cuidado. Sushvedere puxou Lixê de volta e repreendeu: o que você está fazendo? Você tá louca. Lixê olhou para ela com medo nos olhos, mas Lin Tian. Sujinye rangeu os dentes e respondeu: deixe-me pensar em algo. Ela se virou e olhou para o frasco em sua mão, pensando consigo mesma: esta é a única opção. É uma poção de vitalidade com efeito. Após o uso, o corpo é temporariamente aprimorado durando 1 minuto. E quando o efeito passar, você sofrerá o dobro do dano. Apesar dos efeitos colaterais, ela regeu os dentes e babeu a poção. Ah, bem. Esperando o momento certo, Lin Tian ordenou Slim: o que vá. O Slim usou sua força para empurrar e ambos os lobos gigantes foram jogados para trás. Li Shui e Sushinde ficaram chocados com esta cena. Eles foram empurrados para trás, então o Slim agarrou um dos lobos e o segurou firme. Lin Tianao também levantou a mão e sinalizou para ele: abraço do diabo. Em um piscar de olhos, o lobo uivou de dor. Sua saúde também foi bastante reduzida. Depois de um tempo, apenas o esqueleto do lobo permaneceu. Vendo isso, Li Shu torceu alegremente. Sushinde ficou surpresa. Ele realmente esmagou um rei lobo corrompido de nível 10 com as próprias mãos. Neste momento, o lobo de elite olhou para o lobo restante, tremendo incessantemente abaixo.
Ele decidiu pegar o martelo e bater com força no chão. O lobo de elite restante rapidamente se agarrou a ele. Eles usaram sua habilidade combinada Tempestade de Martelo Podre. Os dois se coordenaram para criar um tornado aterrorizante. Lin Qiao se perguntou o que é isso. É o punho do dragão do vento do clã Yu? Adequando-se ao seu pensamento mundano, esta é uma habilidade combinada. Porque monstros do abismo de baixo nível sabem usar habilidades combinadas. Depois que os monstros se combinam, tanto sua defesa quanto seu ataque aumentam muito. Lin Qiao não será capaz de resistir a isso. Ela gritou imediatamente: Lin Qiao, tenha cuidado. O tornado criado pelos lobos se aproximava cada vez mais de Lin Qiao. O Slim rapidamente envolveu seus braços em volta de sua cintura e disparou. Lin Qiao gritou Slim. Um pedaço do cabelo do Slim foi acidentalmente sugado para dentro do tornado. Sua saúde diminuiu rapidamente de forma significativa. Lin Qiao pensou: droga, se isso continuar estou perdido. Li Shu estava tão preocupada que estava prestes a chorar. O que devemos fazer? Su Tingnier franziu a testa e disse: Lin Qiao, esta jovem ainda não te deu permissão para morrer. Sem dizer outra palavra, ela bebeu sem hesitar a poção diante. Em segundos, tanto seu corpo quanto seu poder mudaram. As roupas em seu corpo foram rasgadas por seu próprio poder. Li Shui olhou para ela em espanto. Su Tingnier rapidamente se transformou em sua forma de urso espiritual. Então ela rapidamente correu em direção ao tornado para apoiar Lin Qiao. Li Shu olhou para a nova forma de Su Tingnier e gaguejou com medo o urso. Como resultado, ela desmaiou no local de medo. Su Tingnier pensou consigo mesma: não esperava que este remédio me ajudasse a chegar à forma de urso branco. Neste momento, Lin Qiao e Slime estão lutando contra o tornado criado pelos lobos. Su Tingnier decide que tem que ir ajudá-los rapidamente. Ela solta um rugido feroz. Vendo Su Tingnier chegar, Lin Qiao pensa distraidamente porque tem outro monstro. Ele ordena apressadamente Slim recue. Slim rapidamente o tira do tornado, mas as coisas não parecem boas. Droga. Eu não consigo me libertar. Para piorar a situação, Su Tingnier aparece bem atrás dele. Lin Qiao pensa impotente: é isso. Eu realmente vou morrer aqui hoje. Mas então abri meus olhos e me vi intacto. Eu tô bem. De repente, uma voz soou. Lin Qiao imediatamente olhou para cima. Su Tingnier gritou: por que você tá divagando? Ataque logo. Lin Qiao então percebeu que o urso era ela, Su Tingnier. Sem demora, ele ordenou ao Slim abraço demoníaco. Do corpo do Slim, dezenas de enormes tentáculos carmins emergiram. Su Tingnier ficou chada mais uma vez. Este é o poder de Lin Qiao. De repente, ela perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Os dois lobos combinaram um movimento giratório e aceleraram o ataque a Su Tingnier e Lin Qiao. Tatini gritou: Lin Qiao, apresse-se. Eles estão prestes a usar sua técnica combinada novamente. Lin Qiao riu: não vou deixar você usar o mesmo truque 2 vezes. Slim. Ele sinalizou para o Slim atacar a alcateia de lobos. Os tentáculos do Slim rapidamente envolveram 2 dos lobos. Em seguida, Lin Qiao cerrou o punho. Os corpos dos 2 lobos instantaneamente se dissiparam em pó. Tatini exclamou alegremente: incrível. Finalmente os derrubamos. Mas ela rapidamente se sentiu mal. Lin Qiao, sem saber o que estava acontecendo, pousou e disse: sim. Felizmente, Tatini chegou bem a tempo. Caso contrário, eu realmente ficaria preso aqui. Lin Qiao estava um pouco curioso, mas porque ele nunca tinha visto se transformar em um urso antes. Ele acenou alegremente para ela, chamando Su Tingnier. A barra de saúde de Su Tingnier agora era apenas uma pequena lasca. Ela tremia pensando que o dobro do castigo está chegando. Todo o seu corpo desabou no chão. Lin Qiao entrou em pânico. Ei, o que está errado? Ele correu apressadamente para Su Tingnier e a ajudou a se levantar, chamando Su Tingnier. Olhando para sua barra de saúde, ele pensou consigo mesmo: dessa XP não seria apenas um golpe na cabeça que a mataria. Ele rapidamente pegou uma poção para ela beber. Não se preocupe, eu vou te dar a poção agora mesmo. Depois de tomar o remédio, Su Tingnier acordou lentamente. Lin Qiao respirou aliviado. Ufa, felizmente ela está bem. De repente, ele sentiu que algo estava errado. O que é isso? Coisa macia. Seu rosto instantaneamente ficou vermelho. Isto. Su Tingnier disse hesitante. Lin Qiao, o que há de errado com você? O rosto de Lin Qiao estava completamente vermelho e seu nariz sangrava sem parar. Depois de perceber o problema, Su Tingnier gritou: ah, seu pervertido. Ela deu um soco forte nele. Ele gritou desamparadamente: oh Deus, eu sou inocente. Depois de ajeitar suas roupas, Su Tingnier olhou para ele com um olhar assassino. Lin Qiao, explicou rapidamente: é porque você estava assim, não tem nada a ver comigo. Su Tingnier avisou com raiva: se você atrever a contar a alguém, eu vou te matar. Vendo o rosto dela tão vermelho, ele pensou: Su Tingnier, ela está envergonhada. Su Tingnier agarrou sua gola e ameaçou: você me ouviu? Ele respondeu apressadamente: sim. Eu não vi nada agora. Vendo ele dizer isso, ela o soltou temporariamente.
Antes de sair, ela avisou mais uma vez, mantenha a boca fechada, senão Lin Qianlou garantiu a ela. Desta vez estou dizendo a verdade. Su Qingye deixou e disse, vou verificar a Shui. Lin Qianlou obedeceu imediatamente. Não se preocupe, senhorita. Eu garanto que será enterrado profundamente dentro de mim. Os dois correram rapidamente para Li Shu. Li Shu ainda não havia se recuperado do choque, mas Lin Qianlou olhou para ela e suspirou. Que grande coração você tem. Então ele se aproximou e gritou. Li Shui, acorde. Li Shui acordou grogue do choque anterior. Ela se assustou, sentou-se e gritou, não me coma. Su Qingye olhou para ela e disse, se o monstro quisesse te comer, teria te poupado até agora. Lin Qianlou também a consolou. O monstro foi destruído. Está seguro agora. Li Shui olhou para eles com lágrimas nos olhos. Lin Qianlou acenou com a cabeça em afirmação. Ouvindo isso, Li Shui correu e abraçou, caindo em lágrimas. Está todo mundo vivo. Isso é ótimo. Lin Qianlou disse. Felizmente, Su Qingye reagiu bem a tempo. Su Qingye rapidamente separou os dois. Li Shui os incentivou. Então vamos discutir rapidamente o que devemos fazer a seguir. Lin Qianlou disse. Você também deve ser capaz de sentir que a dificuldade do abismo negro aumentou. Su Qingye concordou. Isso mesmo. O número de monstros é maior e até mesmo sua força é maior do que antes. Li Shui ficou preocupada novamente. Então o que devemos fazer agora? Lin Qianlou sugeriu. Acho que deveríamos retirar do abismo negro primeiro. A situação atual não está a nosso favor. Li Shui concordou. Eu concordo. Não podemos nos arriscar. Su Qingye seguiu. Concordo. Lin Qianlou abriu o sistema. O sistema exibiu que sair da instância mais cedo resultará em uma penalidade de nível. Tem certeza de que deseja sair. Lin Qianlou pressionou confirmar, mas o sistema anunciou que a retirada falhou. Todos os três ficaram surpresos. O que está acontecendo? O sistema também anunciou que a dificuldade da instância havia mudado. Lin Qianlou ficou surpreso. A dificuldade do abismo escuro foi alterada. Li Shui tremeu e disse, o que devemos fazer? Isso significa que não podemos sair? Su Qingye a tranquilizou. Do que há para ter medo? Não importa o quão difícil seja, ainda é o abismo escuro de nível iniciante. Não é imbatível. Lin Qianlou concordou. Isso mesmo. O limite de nível não mudou. Apenas a dificuldade aumentou. Li Shui ainda estava preocupada, mas os monstros normais de agora já eram tão fortes. O que faremos quando lutarmos contra o chefe? Lin Qianlou respondeu. De qualquer forma, vamos subir para o nível 10 primeiro. Quanto mais rápido, melhor. Então Qingye levou Schwerer em outra direção. Schwerer, para onde estamos indo? Schwerer se perguntou. Não vamos juntos? Lin Qianlou explicou. Se parar nós três evitará que a experiência seja dividida, o que acelerará o nivelamento. Eu não costumo ir para o campo de batalha, então é inútil para você me seguir. Ouvindo isso, Schwerer não teve escolha a não ser seguir Su Qingye. Eu entendo. Então vamos encontrar aqui depois que chegarmos ao nível 10. Depois que os dois saíram, Lin Qianlou começou a realizar sua missão. Cerca de uma hora depois, o nível de Lin Qianlou também aumentou para o nível 10. Ele enxugou o suor e suspirou de alívio, finalmente chegou ao nível 10. Estou exausto. Lin Qianlou esfregou a cabeça do Slim e disse, embora nós três só possamos chegar ao nível 10, o Abismo Negro não tem limite de nível para invocações. É que minhas invocações precisam ser sacrificadas para subir de nível. O Slim foi atualizado para o nível 15, mas os atributos não aumentaram muito. Lin Qianlou pensou consigo mesmo, o aumento de atributos ainda muito lento. Será por causa da minha profissão? Depois de olhar para seus próprios atributos, Lin Qianlou pensou com dificuldade se o processo de eclosão pudesse ser acelerado, seria ótimo. Ter outra bestia invocada reduziria um pouco da pressão. Eu me pergunto se há uma maneira neste livro. Ele folheia um livro e rapidamente encontra uma maneira. É real, mas neste momento 3 lobos aparecem de repente cercando no Slim. Lin Qianlou se assusta e se vira para olhar na direção do som. A montanha de neve começa a mostrar sinais de um colapso muito forte. Lin Qianlou pensa nervosamente, o espírito da alma com certeza despertou. A voz de Li Shui ecoou pelo espaço. Me ajude. Um martelo gigante balança em direção a Su Qingye e Li Shui. Li Shui grita de medo, não, por favor, não. Muito assustada, Li Shui perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Su Qingye rapidamente se virou e usou suas ágeis habilidades de gato para pegar Li Shui e correr. Su Qingye conseguiu afastar Li Shui do ataque. Li Shui, aterrorizada, cobriu a cabeça e exclamou, estamos mortos sem mana. Naquele momento, o clube reapareceu acima de suas cabeças. Su Qingye tentou impedir o golpe, mas não conseguiu. Tanto ela quanto Li Shui foram lançadas montanha abaixo. Lin Qianlou correu gritando Slim. O Slim rapidamente se expandiu e envolveu os dois. Lin Qianlou perguntou preocupados, vocês estão bem? Mas ambos estão gravemente feridos. Olhando para as mãos, Tatinha exclamou minhas mãos. Eu não consigo mais senti-las. Ao mesmo tempo, um tornado extremamente poderoso correu em direção aos três. Lan Tian, como olhou tesamente para cima, um líder gigante apareceu na frente dos três. Tetinha avisou, tenha cuidado. Este líder é muito mais forte do que antes. Depois de comparar, Lan Tianyi também ficou surpreso, é realmente diferente.
Ele disse: "O monstro está mais parecido com um humano agora." De acordo com a exibição do sistema, os detalhes sobre as informações deste monstro são extremamente formidáveis. Tateni está tentando insistir com o Lam Tianhao. Lam Tianhao, você não pode vencê-lo. Corra. Assim que terminou de falar, o monstro bateu o pé e rugiu terrivelmente. Lam Tianhao está bloqueando eles. É tarde demais para correr agora. Lin Tianhao pensou novamente: isso não está certo. Mesmo que seja dificuldade de pesadelo, ainda é apenas um nível baixo deste Fei. Se você puder apenas quebrar o núcleo em seu peito, haverá um vislumbre de esperança. O monstro apontou para os três e ordenou que os monstros restantes atacassem. Lin Tianhao ordenou Slim use a habilidade de dança do diabo. O Slim desliza suavemente pelos monstros, derretendo-os um por um, e rapidamente avança em direção ao monstro gigante. Lin Tianhao também usou sua habilidade de equipamento de corpo inteiro. Graças a isso, as estatísticas do Slim aumentaram significativamente. O Slim de repente se dividiu em dois, formando um círculo ao redor do monstro. Enquanto cercavam, o Slim foi pisoteado com força pelo monstro, saindo instantaneamente do local. Lin Tianhao ficou extremamente surpreso. O quê? O Slim rapidamente rastejou de debaixo do pé do monstro. Lin Tianhao rapidamente ordenou: "Slim, volte." Ele olhou para o Slim ferido e pensou: isso não é bom. O Slim não aparou para ele. O monstro continuou a invocar mais monstros. Lin Tianhao de repente se lembrou de que acabara de ver a técnica de invocação acelerada. Então ele só poderia tentar primeiro. Ele imediatamente invocou o Uvu Killing e começou a entoar feitiço. Os monstros estavam se aproximando cada vez mais. Antes que Lin Tianhao pudesse terminar de entoar, dois lobos saltaram sobre ele. Felizmente, Su Tingero correu a tempo para ajudá-lo a eliminar os dois lobos, mas ela também sofreu grandes danos. Lin Tianhao continuou tentando entoar o feitiço o mais rápido possível enquanto o monstro mirava. Assim que o monstro abaixou seu clube, um escudo apareceu protegendo-o a tempo. Lin Tianhao ficou cego pela luz do escudo. O que é isso? Li She falou círculo de luz defensiva. Acontece que Li She usou sua magia para criar um escudo para proteger todos. Ela insistiu com Lin Tianhao: "Capitão, apresse-se, meu círculo de luz defensiva apenas de nível 1 não vai durar muito." Lin Tianhao continuou a entoar o feitiço com todas as suas forças. Muito rapidamente, o escudo foi quebrado. Ao mesmo tempo, o ovo também começou a se mexer. Slim tentou usar seus tentáculos para segurar firmemente a mão do monstro para ganhar mais tempo para Lin Tianhao. Ele tentou cantar o feitiço e finalmente o completou. O monstro sacudiu violentamente, quebrando os tentáculos e escapando Slim. De repente, uma luz ofuscante brilhou, forçando-o a cobrir os olhos. Lin Tianhao ficou surpreso por realmente ter conseguido. Ele invocou com sucesso o unicórnio. O monstro rugiu furiosamente novamente. Seu corpo inteiro se transformou imediatamente. Tateni lutou para dizer a Lam Tianhao: "Perigo?" O líder de Duty entrou no estágio 2. "Lam Tianhao, você deveria sair rapidamente." Lam Tianhao ignorou e ordenou Kailan: "Kailan, depressa." Uma onda de poder emanou do chifre de Kailan. Sob o poder de Kailan, o corpo inteiro do monstro foi instantaneamente congelado. Ele usou toda a sua força para quebrar o núcleo no peito do monstro. Tateni exclamou surpresa impossível. Um chefe com 30.000 pontos de vida morta instantaneamente. Lam Tianhao como correu ansiosamente para Kailan: "Você tá bem?" Lam Tianhao como deu um tapinha em sua cabeça e elogiou: "Incrível." O líder do DV foi derrotado. Kailan é realmente poderosa? O Slim de repente subiu nele agindo fofo. Ele o elogiou alegremente: "Você saiu bem. Se você não tivesse bloqueado aquele Li de areia no final, eu teria me transformado em lama." "Ah, certo." Lin Tianhao se virou para perguntar aos outros dois: "Vocês dois estão bem?" Su Xing respondeu: "Eu não esperava ser salva por você desta vez. Essa é sua nova besta invocada." Ela exclamou: "Uma besta de nível que poderia derrotar o chefe líder de areia é simplesmente aterrorizante." Lin Tianhao riu também: "Não sei. Seu dano é surpreendente alto." Su Xing especulou: "O líder de areia é um monstro de atributo das trevas. Este Kirin é uma besta invocada de luz e gelo dupla. Se ele pode causar um dano tão alto, deve ser devido à supressão de atributos." Lin Tianhao ficou esclarecido: "Então é assim que é." O sistema anunciou repentinamente: "Parabéns à equipe de exploração por eliminar com sucesso o chefe líder de areia. As recompensas estão sendo avaliadas." Uma luz dourada brilhou diante dos olhos de Lin Tianhao. O que é isso? De repente, tudo ao seu redor desapareceu, deixando apenas Lin Tianhao em um espaço escuro. Um objeto roxo apareceu de repente. Chama-se Caixa da Alma do Purgatório. Lin Tianhao pegou e pensou: de jeito nenhum. Porque as estatísticas de ataque e defesa deste equipamento de grau lendário são negativas. Seus olhos de repente se arregalaram em surpresa. Espere um minuto. Isto é, depois de olhar as informações do sistema, Lin Tianhao pensou novamente: invocando almas para lutar, ele pode conectar as almas dos mortos para invocar criaturas. O que isso significa? De repente, um raio de luz apareceu. Brilhou diretamente no objeto na mão de Lin Tianhao. Depois que essa luz terminou, o sistema anunciou a alma do líder morto-vivo mais um. Lin Tianhao sorriu triunfante. A alma do líder morto-vivo foi realmente coletada. Parece que depois que uma batalha termina por um tempo, a alma pode ser coletada.
Assim que ele se virou, um lobo de repente atacou Lin Tianao. No segundo seguinte, o lobo se transformou em Su Tingir, prendendo. Su Tingir riu, assustou, você não viu. Lin Tianao se perguntou, eu pensei que ainda havia monstros. Mas aí, você não é um gato espiritual. Como você pode se transformar em um lobo? Su Tingir riu. Você acha que é o único que ganhou recompensa de equipamento escondido? Eu também ganhei um. Ela mostrou a ele o equipamento que acabara de receber, pena de fênix. Lin Tianao ficou surpreso, não é? Poder de ataque e velocidade são dobrados. É claramente apenas um equipamento de nível radiante, mas porque parece ainda mais poderoso que o meu. Depois de verificar as informações do sistema, Lin Tianao perguntou curiosamente a Su Tingir, guerreiro pássaro imortal. O que é isso? Su Tingir respondeu, também não sei, mas como ele tem efeitos colaterais, não sei usá-lo imprudentemente. Lin Tianao também disse a ela que a batalha acabou de terminar. Então, é melhor não usá-lo caso algo dê errado. De repente, a voz de Lixa soou Lin Tianao Su Ting. Ela correu para eles com um pequeno espírito. Su Tingir perguntou curiosamente o que é isso. Li Shui disse confiante, Lin Tianao Su Tingir, de agora em diante, posso proteger vocês dois.